Fala galerinha, graça e paz, estamos começando mais um episódio do nosso Pod Connect. E hoje, vou pedir uma coisa para vocês antes. Compartilha com a galera, marca geral, que daqui a pouquinho nós vamos dar um anúncio para vocês. Marquinho, meu querido, como é que você tá? Eu tô bom. Ô, lasqueira. Aoba. Aoba. Se melhorar, estraga igual dos outros. Meu Deus do céu. Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Estamos aqui reunidos mais uma vez, mais uma noite abençoada. E hoje temos quem aí, Lucas, no nosso bastidor? Olha, hoje estamos com o nosso querido amigo e pastor Juliano. Fala aí, pastor, como é que você tá? Ilustríssimo. Ilustríssimo, não. Estamos juntos, tudo bem, povo de Deus, você que está nos assistindo aí no Pod Connect. É um prazer estar aqui com vocês, Lucas, Marquinhos. Creio que vai ser um momento especial, né, para nós conversarmos, Com certeza. Sim. nos conhecermos mais, né, conversar Trocar um pouquinho uma da minha ideia. história, daquilo que Deus tem feito na minha vida através do empreendedorismo, das empresas. Passar umas dicas pra nós. Estamos aí para isso. A ideia é passar um testemunho daquilo que Deus fez e pode estar fazendo na vida de outras pessoas também através disso. Através Maravilha, das empresas, dos negócios. Eu tenho certeza que vai ser um momento especial. Maravilha. Com certeza. E a gente vai estar falando aí com o pastor, pessoal, até estávamos comentando aqui, né, pastor, meio Sim. por alto, sobre os desafios de conseguir conciliar essa vida do pastorado, que já é por si só muito agitada, e com a vida do empreendedor, do cara que dá a cara a tapa, né, pastor, para todos os dias encarar os desafios do. Digamos que não é muito de ser fácil também, né, Ainda pastor? mais no Brasil, ser empresário, né, É pastor? uma caminhada difícil, viu? A gente está começando já? Já começou? Posso Já falar? começamos. Pode, Bom, fica à jeito que- vontade, pastor, por onde o senhor quiser. E a coxinha? Esse aí, Olha. no final, nós vamos estar falando aí dos nossos patrocinadores, que já multiplicou Eu já tô com a mão até perto aqui, que fica mais fácil à pra pegar, vontade. né? Porque a Daí, fome tá grande. Esse já queremos falar desde já, que é a sogra do nosso querido. É a avó. É a avó? É a avó da minha esposa. Então, é Mas quase pensa sogra. Pensa numa coxinha gostosa essa daqui. É uma sogra ao quadrado. É Tá mais ou menos quentinho, irmão. isso. Você que tá assistindo aí, ó, chegou aqui a coxinha, Sinta o cheiro, sinta o cheiro. risoles, enroladinho divina. Os meninos aqui estão tomando uma coca, tá? Eu tô na água, tá? Tô Coca não, num- pastor. Suco gaseificado de carvão. Ah, é. Tem razão, tem razão. Inclusive, se a Coca estiver ouvindo, patrocina nós, Coca. Aceitamos. Então, dona Terezinha, já queremos agradecer aí de Vó, antemão. obrigado. Deus abençoe as suas mãos, que Deus multiplique, prospere Amém. e que possa aí abençoar não somente nós aqui, mas várias pessoas que estiverem Sim, com certeza. precisando, que seja não só bênção na nossa vida, mas na vida da senhora também, dona Terezinha. Muito obrigado. Exatamente. É isso aí. E fica à vontade, pastor. Pode se servir, Então, pastor. Pode? Pode, fica Vamos à deixar para daqui a vontade. pouco, né? Vamos conversar um pouco. Vamos lá. Vamos Enquanto bater um isso, papo. vocês vão Eu comendo vou ficar aí. com a mão Vai perto doer. aqui, mas é só para guardar, tá? Vocês vão comendo e a gente vai conversando. Então, como vocês mesmos falaram, né? Não é fácil. Essa vida de empresário, essa vida de quem está no comércio, é uma vida difícil, né, Marquinhos? A gente sabe que, como você mesmo disse, no Brasil, eu estava vendo esses dias atrás, o índice o Brasil parece que está em 15º, 16º dos países que mais pagam imposto. É o país onde o empresário mais paga imposto. É o 16º na colocação dos países ali no ranking. Ô, louco. Sim, Não sabia que era... 16º colocado. Hoje nós temos aí uma porcentagem, aí, dependendo da empresa, você paga 27,5%, chega Caraca. a 30% de imposto sobre aquilo que você produz, sobre aquilo que você vende. Então não é fácil ser É um empreendedor. valor bem alto, né, pastor? Não é fácil ser empreendedor no Brasil, a gente sabe que há uma dificuldade. E o empresário no Brasil ele é um vencedor. Aquele que ele caminha e prossegue, né, é um vencedor. E nós temos o Brasil, um país abençoado, né? Nós vivemos um país abençoado que Deus coloca as suas mãos sobre o Brasil. Sim. Porque temos aqui grandes empresários, cristãos, né, grandes empresas que estão aí espalhadas pelo mundo, né? Mesmo com essa dificuldade, mesmo com esse processo de impostos caros, até mesmo de perseguição. A gente vê aí perseguições de fiscais e várias situações aí de quem é empresário sabe. Então a gente sabe que é difícil, mas para nós que somos empresários cristãos, nós temos algo a mais. Nós temos o plus, né? No Sim. Marx fala muito do plus. Então nós temos o plus que é o Senhor Jesus. Nós temos a fé em empreender. Nós temos a coragem, a ousadia, né, de empreender. E foi assim, se eu for contar a minha história aqui, a minha história começa lá atrás, com a minha mãe. Minha mãe trabalhava na Santa Casa, por muito tempo minha mãe trabalhou na Santa Casa. Eu lembro que houve uma época que o meu pai trabalhava na Aviação Campos Gerais,
Opa! Você teve Já ali, né, trabalhei Lucas? lá Teve também. um período ali, né? 7 anos lá. Quando a garagem da Aviação Campos Gerais era ali na Carlos Cavalcante. Lembra disso? Acho Acho que vou você não lembra, né? pastor? Eu vi o podcast do pastor Carlos dizer que tem algumas situações que vocês não conhecem por causa da idade, né? O pastor falando e eu aqui. Mas eu tenho 44 anos, né? E já tenho novão, aí pastor? uma... Tá novão. Nem É, parece. a aparência é boa, né? O gordinho ele dá aquela melhorada, né? O gordinho Dá tem uma essa, esticada no ele rosto. tem essa Porra, eu já vantagem, não né? tenho essa vantagem, não. Eu, ter se eu que emagrecer, eu fico com 65 anos por causa das rugas. É, tem isso. Aconteceu Eu isso imagino comigo, lá. viu? Na minha história aconteceu isso. Emagreci demais. As pessoas falaram que eu envelheci, estava doente. Mas voltando à história lá, eu acho que o empreendedorismo começou Eu na vou minha vida pegar uma lá coxinha pra atrás, comprar. Lucas e Marcos. Começou lá atrás. Eu lembro de um momento, meu pai trabalhava na Aviação Campos Gerais, como eu falei para vocês, e eu pedi para minha mãe fazer uns salgadinhos, para que eu fosse vender lá para os motoristas e cobradores. Então acho que eu já tinha isso desde pequeno, isso com 7, 8 anos. Aí Hoje, começou a ver empreendedora. eu acho que nos dias de hoje isso não acontece mais, você vê muito pouco. Sim. Ainda tem, mas a dificuldade até mesmo pela legislação, se você colocar um menor aí de 12, 10, 11 anos para trabalhar, Meu Deus do céu. ele não pode. Até mesmo tem alguns lugares da cidade que tem placa, né? Sim. Proibido, comércio ambulante, não ajude quem está vendendo ali no sinaleiro. E é um dos meus empreendimentos, né? Eu tenho essa experiência que eu tenho 2 empresas, né? A Palácio dos Fogos e a Mídia Express Panfletagem. A Mídia Express Panfletagem, que é uma empresa de panfletagem que eu tenho há 20 anos, eu tive essa dificuldade uns 10 anos para cá. Antigamente a gente conseguia contratar menores, 14, 15, 16 anos, e não tinha essa dificuldade. Hoje eu encontro com pessoas, por exemplo, eu encontro hoje com o gerente do Banco Itaú, que foi um panfleteiro meu há 15, 18 anos atrás. Uou! E essa pessoa vem e agradece, fala que foi o seu primeiro emprego. É meu gerente hoje lá no Itaú, esteve comigo até pouco tempo, agora ele saiu do Itaú, não sei para onde ele foi. Mas eu encontrei, tive o maior prazer de encontrar aquele rapaz, eu não lembrava. Porque é muita gente que passa, né, pelos negócios que a gente tem pelas empresas, principalmente na panfletagem. Eu não lembrava e ele falou, Juliano, você não lembra de mim? Eu sou o fulano, fui panfleteiro teu lá atrás. Então a gente tem. E como eu estava falando há tempos atrás, você podia pegar de menores, hoje você não pode mais. Então comigo foi assim, eu com 7, 8 anos eu lembro que eu fui na Aviação Campos Gerais vender coxinha. Talvez não como essa aqui, mas eu peguei uma caixinha de isopor e fui lá vender. Então eu acredito que começou lá atrás, sabe? Eu acredito que lá atrás eu já tenho esse dom, que eu creio que é de Deus, porque é um dom que Sim. Deus nos dá, Vender um né? dom. De dirigir, de direcionar, de liderar. É um dom, de Deus né? mesmo, porque é É um difícil. dom, né? Sim. E eu creio que Deus me deu isso e eu tenho usado da melhor forma possível, tento. A gente nem sempre acerta, né? Nos pulos, nos passos que você dá, mas você tenta fazer o melhor. Eu quero deixar vocês falar também. Fala aí. Pastor, agora me diga uma coisa. O cara é um gerente de banco. Gerente de banco, eu tenho um rapaz aqui que é muito meu amigo, hoje se tornou um amigo meu, está na Polícia Militar, ele tem 4, 5 lojas de açaí aqui na cidade, talvez ele até assista essa live, Patrocina nós. mora ali no Rio Verde, pensa num rapaz que é bênção de Deus. É? Tem 4, 5, parece que tinha em Bituva, aqui em Ponta Grossa, algumas lojas de açaí, é um polícia militar, então tem várias pessoas. Eu vejo pessoas aí que hoje estão trabalhando no comércio, estão trabalhando em vários setores e que passaram pela panfletagem. Então eu acredito que o empreendedorismo é isso, você gerar resultado em pessoas. E a gente consegue isso com as empresas, a gente tenta fazer, como eu disse para vocês, da melhor forma possível. O empreendedorismo é quase uma filosofia de liderança, né, pastor? Sim. A gente vê como isso, porque você tem que ter esse feeling, né? Você tem que ter essa pegada de saber lidar com pessoas, né? Até mesmo dependendo do público que você lida. Sim. Né? Os panfleteiros são pessoas mais simples, né? São pessoas assim que às vezes não têm um estudo, não têm uma capacitação. De repente elas vêm como em primeiro emprego, daí elas vão estudar, vão se capacitar. Uma oportunidade. Como né, essas pastor? pessoas, né? Que a gente falou, um polícia militar, um gerente. Nessa época, talvez como ele estava lá como panfleteiro, talvez ele estivesse estudando. Talvez não, ele estava estudando, se capacitando para que ele chegou hoje, né? Adquirindo uma renda para ele, mas mesmo assim estudando para exatamente, poder chegar aquela- onde ele está hoje. Né? Aquela oportunidade serve de alicerce para a pessoa poder, como se fosse uma catapulta, né? Para a Exatamente. pessoa pegar e ter um impulso para conseguir coisas maiores e melhores até para a própria Sim, vida, né? sim. Pessoal, financeira, carreira profissional como um todo.
E como que tudo isso começou? Vendendo coxinha. Começou assim do nada? Ah, imagino que Eu não, tinha um né, pai pastor? rico e me deu estrutura, eu fui lá e fiz? Não. Começou acho que lá naquelas coxinhas. A minha mente começou a abrir lá. É, Eu e poderia isso- fazer alguma coisa, mesmo com 8 anos, eu poderia fazer alguma coisa. Isso que eu ia perguntar, pastor, qual foi essa... Eu creio que no dia tenha vendido todas as coxinhas, ou não? Vendeu tudo. Qual que foi a sensação? Ah, a Povo da sensação é BCG maravilhosa, gosta de né? lembrar? Você voltar com o dinheirinho pra casa, ali já ir no meio do caminho, compra um geladinho, já vai passando, usando, né? deixando um pouco. Então, é maravilhoso. Você tem um negócio que deu certo, que dá certo, Sim. maravilhoso. Claro, existe, como eu falei para vocês, existem momentos que às vezes você dá um pulo errado. Você age de uma forma que talvez deu errado aquilo que você fez, mas nunca desistir. Até esses Essa é a erros- palavra, né? Esses erros acabam servindo de aprendizado, né, pastor? Com certeza. Com Isso certeza. é muito importante, porque às vezes você vai, só acerta, você não vai ter aquele aprendizado. Agora você erra, opa, A ideia é você acertar, sempre acertar. Por isso que você tem que se policiar naquilo que você vai fazer. Você vai abrir um negócio, estuda o teu negócio que você vai abrir. sim. Vai ver se aquilo é uma necessidade, vai ver se aquele teu produto é um produto que vai vender, Estuda ou o campo, serviço. Aquilo que você vai prestar para alguém, se aquilo tem uma qualidade naquilo que você vai prestar no serviço ou no produto que vai vender, se há um público para aquilo. Então você tem que fazer uma capacitação. Hoje existe vários setores, né? Hoje você pega o Sebrae aí, você abre uma empresa, você vai lá no Sebrae, eles te dão estudos. Eles se direcionam. Você vai abrir uma cafeteria. Aonde você quer abrir uma cafeteria? Na Carlos Cavalcante. Mas aonde ali? Eu quero abrir ali perto do mercado X. Não vão fazer propaganda Não vão dos fazer mercados, propaganda. né? Vem patrocinar a gente aqui que a gente fala o divulga, nome de tá? vocês, tá? Amém. Vocês vão ver. Amém. Deus vai prosperar porque vocês têm feito isso para evangelizar também. Sim, com né? certeza. Tem sido uma ferramenta para Esse é o nosso evangelizar. objetivo, pastor. E quando a gente coloca Deus à frente de tudo, Deus prospera. Eu tenho Amém. certeza que o PodConnect vai ser uma benção. E como eu estava falando, as empresas. Isso não aconteceu do nada. Não foi um estalo assim, vai lá e vai empreender. Não. Começou com um processo, estudando. Eu trabalhei um tempo na lanchonete ali vocês não vão lembrar também. Olha como eu estou velho. Ali na Praça Barão do Rio Branco, em frente ao Regente, era o terminal de ônibus. Você só viu em fotos, né, Lucas? Só vi em foto. Só em foto. Esse eu não cheguei a presenciar. Eu acho que não. eu consegui pegar o finalzinho disso, pastor. Eu participei disso em muito tempo. O meu avô tinha uma lanchonete ali embaixo do edifício Princesa. Ali tinha 2 lanchonetes. Tinha ali a lanchonete Princesa e uma outra ali que eu não lembro o nome. Meu avô era pipoqueiro ali na frente do Cine Império. E ali também começou algo na minha vida também, porque eu fui trabalhar atrás de um balcão. Fui servir pessoas. Era uma lanchonete, mas ali eu estava desde novinho, 10, 11 anos. E sempre pensando no melhor. Por que eu fui trabalhar com 10, 11 anos? Porque eu queria estudar ali no Colégio São Luís do ladinho, que era um dos melhores colégios particulares de Ponta Grossa. Então eu sempre pensava alto, eu sempre queria mais. Eu sempre queria estar na frente daquilo que eu pensava. Então eu fui trabalhar para pagar meu colégio particular. E assim foi, né? Uma família simples, humilde, minha mãe sempre muito trabalhadora na Santa Casa, meu pai também. Meus irmãos, tenho 2 irmãos. O Júnior mora lá em Londrina, da Polícia Federal. E o Jefferson, mecânico de mão cheia, tá? Vamos falar com ele também. Opa, aí, Bem pertinho da gente aqui. E uma família abençoada, mas eu tive que correr atrás daquilo que eu tenho hoje, né? Nada caiu dos céus. Me formei em contabilidade, tive meu próprio escritório de contabilidade antes de abrir as empresas. Isso eu fui descobrir depois de um tempo que o senhor me contou. Eu não- Tive, isso foi importante até para a parte do empresariado, porque eu aprendi alguma coisa de leis trabalhistas, eu gosto muito da parte trabalhista. Se você perguntar para mim de uma rescisão, eu faço para você a rescisão, os valores certinho. Até aquela Então vez eu acredito perguntei que pro senhor, né, sobre isso. a formação contábil para mim também foi muito importante, porque eu convivi com empresas, né? O meu tio tinha um escritório ali na Vicente Machado, um tempo, depois ele subiu lá para Baldino Táxi. Eu trabalhei um longo tempo com meu tio, né, auxiliando ele no escritório. Me formei em contabilidade, tirei meu CRC na época, abri meu próprio escritório junto com um primo meu ali na Vila Rio Branco. Empreendi por 1 ano como contador. Veja a minha história. Como contador, recém-formado, aquela coisa, me formei, agora eu quero ser contador e quero ter grandes empresas, vou ser um grande contador. Uhum. Eu saía todos os dias, eu morava ali na 31 de março, já um período difícil da minha vida. Morava ali na 31 de março, dividindo casa com a minha mãe, tinha passado um processo de uma empresa que eu trabalhei como gestor ali de documentação da Caixa Econômica, uma empresa que existia aqui na Carlos Cavalcante, era uma empresa de construção de casas pré-fabricadas, teve um período no Brasil, né, no governos passados aí que financiou muitas casas, né, casas de madeira, eu trabalhava ali montando processos,
da Caixa Econômica. Ali aquela empresa fechou e eu fui desbravar como contador. Falei, eu tenho formação, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar na minha área. Fui empreender. Eu saía da 30 de março, com os cartãozinhos embaixo da mão, na mão, passando comércio por comércio. Sou contador, estou deixando aqui o meu cartão. Então existe uma história, né? Existe um processo todo para hoje chegar nas empresas que a gente está aí, né? E assim, importante, pastor, destacar, e é até uma pregação que eu estava vendo esses dias do nosso querido irmão David Leonardo. Inclusive, David Leonardo, se você estiver assistindo essa live, compartilha, comenta, curte pra gente, divulga. E vem para Ponta Grossa. E vem para Ponta Grossa logo e abençoar nós também. Não posso falar de boca cheia. E eu vi uma pregação dele falando que... e o título da pregação é... Ó, minha esposa, eu tô na água, tá? Não tô tomando coca. Ele tá resistindo Eu à ainda tentação, estou tá? no meu propósito, tá? Sem refrigerante. Os meninos tomando aqui na minha frente, eu tô na Ele tá água. passando Homem de pelo fé. vale aqui. Homem mas- de fé. Igual eu estava dizendo, e o título dessa pregação é que diz nada é por acaso. Nada acontece do nada. Sim. Tudo o que o pastor hoje vive é uma coisa que o pastor lá atrás se preparou para viver, para acontecer, para chegar o fatídico dia, Deus olhar para o pastor e falar, agora eu vou começar a fazer o negócio na tua vida. Principalmente espiritual. Eu vejo em toda a minha vida algo espiritual. Deus se movendo em todos os momentos. Eu não nasci num berço evangélico, né? Eu nasci numa casa católica, fiz primeira comunhão. Não cheguei a crismou. não cheguei a fazer crisma, porque daí já não chegou nesse tempo, mas fiz primeira comunhão e conheci a minha esposa, né? Na escola. Diferente do pastor Carlos Henrique, conheci na escola, mas ela me direcionou ao Mas não evangelho. aprendeu a tocar violão pra conquistar ela? Não foi. Tá, não. Eu vi a história. Nem baixo, nem cantar também. Não, eu era aquele cara que queria tirar ela do foco, né? Conheci na escola e convidando para sair, para fazer outras coisas, e ela me direcionando. Então, tudo eu vejo as mãos de Deus. Deus já proveu em colocar a minha esposa no meu caminho. Através dela, eu conheci o Evangelho. Através dela, eu fui a Deus. Então, eu vejo as mãos de Deus em todo esse processo. Das empresas, dos negócios que hoje caminho. Mas começou lá atrás. Ela me ganhando, eu indo para a igreja, buscando em Deus. Conheci um pastor de São Paulo, muito amigo meu. Tive um grande tempo com ele, com igreja. E ali começou o negócio. Dentro da igreja dele, eu sendo um auxiliar, sendo um diácono da igreja, tinha um senhor que tinha uma empresa de panfletagem em Ponta Grossa. E ele queria abrir uma filial em Curitiba. Ele era um gestor aqui também, ele não era o dono. Ele era o gerente e cuidava da empresa em Ponta Grossa. E estava nessa igreja. Eu já estava nesse processo, já tinha casado, já tinha o Leonardinho, não lembro se tinha o Guilherme ainda, mas já tinha o Leonardo. E conheci esse homem, o irmão Carlos, mora lá em Curitiba hoje. Ele foi uma bênção, ele foi uma ferramenta de Deus para que esse processo também acontecesse. Então, como eu falei para vocês, tudo é um processo de Deus. Sim. Deus sabe as formas e como agir. E no início desse processo, pastor, assim como eu fiz para o pastor Carlos, em que determinado momento que o pastor ouviu a voz de Deus e falou, é Deus falando comigo. Em todo tempo, varão. Em todo tempo eu vi as mãos de Deus. Desde quando eu me converti, eu vi as mãos de Deus. Eu lembro de trabalhos de jovens, como você faz, Deus recebeu o Espírito Santo. Eu lembro de trabalhos de homens, eu lembro de caminhar junto com esse pastor, abrindo casa de recuperação, fazendo visita em presídio. Então, em todos os momentos, eu vi a mão de Deus. Mas eu não me via como empresário, eu não via esse processo. Eu via como empreendedor, eu sabia como agir, como fazer, mas as coisas não estavam acontecendo da forma que eu imaginava. Assim, você abriu o seu próprio negócio. Foi uma ponte de Deus. Esse irmão que estava ali na igreja, esse irmão Carlos lá de Curitiba, precisava de alguém porque ele queria abrir a filial lá em Curitiba. A mesma empresa que tinha aqui na época, Confiança Panfletagem, era o nome da empresa, era uma franquia de Londrina, e ele ia a Curitiba abrir e precisava de alguém que ficasse cuidando. Uhum. Quem apareceu? Esse pastor que o senhor comentou, por um acaso não seria o pastor Alexandre? Esse mesmo. Então eu conheço, porque eu não sei se Você conhece o pastor Alexandre, Barão? Pastor Juliano, eu sou o filho, né, da irmã mãe, inclusive mãe, um beijo para você, meu pai também. Do Diácono Olha os encontros de Deus aí, ó. Eu sou filho do Diácono Marcos e da Cristina. Sim. E eu lembro do pastor Juliano na igreja do pastor Alexandre, que inclusive foi lá onde eu fui Lá onde batizado. tudo começou, um auxiliar. Que hoje é um lugar onde não existe mais, inclusive, onde que era agora é aqui para baixo
No Marina, onde eu me batizei, onde eu aceitei Jesus. Naquela igreja azulzinha de madeira? Exatamente. Barão, eu não lembrava de você. Eu lembro todas as vezes. Olha, eu cresci um pouquinho. Ó, e tá vendo como eu não tô mentindo, né, Barão? Eu tinha 13 anos nessa época, e já faz uns anos também. Já faz um pouquinho. Tá vendo? E esse processo foi ali. Na igreja dele eu conheci o Carlos, o irmão Carlos. E ele foi, abriu essa filial em Curitiba e me deixou aqui como gerente dessa empresa. E ali Deus já começou a colocar as mãos. Porque nesse processo, quando eu fiquei desempregado da empresa que eu estava, a contabilidade foi 1 ano. Eu tentei como contador, não consegui. Eu vi que eu precisava fazer algo. Eu não podia mais ficar 1 ano lutando como contador, querendo ser um contador e ter empresas. Eu via que a coisa ali não funcionava. Uhum. Você sabe o que é ter um filho pequeno. O Leonardo, na época, era pequenininho. Uhum. Eu tive que correr atrás, Marquinhos. Eu não tinha como esperar. Eu fui trabalhar de garçom, na antiga Rap. Hoje está fechada para a gente falar. Do lado do Mufato, ele tinha uma pizzaria. Eu fiquei 1 mês ali. Eu fui trabalhar no Estrela de Prata de garçom. Então houve todo um processo de Deus para que hoje eu estivesse aqui e pudesse abençoar pessoas. Porque o meu maior prazer é abençoar pessoas. Saber que as minhas empresas podem estar abençoando alguém. E lá atrás, como eu estava falando para vocês, entrou o Carlos. Entrei como gerente dessa empresa para cuidar da panfletagem. Lembra que existia a empresa de panfletagem de Ponta Grossa? Lembro que tinha até um pessoal da igreja que trabalhava com o senhor, inclusive. Sim, a gente colocava o pessoal, trazia quem estava precisando para trabalhar, e de menores, na época que podia, né? Não existia fiscalização. Era liberado, mas não podia, não tinha. Teve um período depois de 10 anos atrás, eu tive que ir lá na Justiça do Trabalho, me chamaram as empresas de panfletagem, nós tivemos que assinar um documento na frente da juíza que não iam pegar pessoas de menor. Mas voltando lá, a história do irmão Carlos, lá de Curitiba, que foi uma bênção na minha vida. Me colocou como gerente dessa empresa. Entrei como gerente. E em 2 meses, Marquinhos e Lucas, Deus me colocou essa empresa nas minhas mãos. Foi 2 meses. Eu entrei como gerente. No 2º mês, o dono da empresa lá em Londrina me ligou. Juliano, você não quer comprar a empresa aí de Ponta Grossa? Uou! 2 meses. Então eu vejo a mão de Deus em tudo. Deus foi muito fiel comigo. Deus é maravilhoso comigo. Por isso que eu devo tudo ao Senhor, devo tudo a Deus. Tudo que eu tenho, nada é meu. Tudo é consagrado ao Senhor. Tudo está emprestado. Porque essa terra, esse plano que nós vivemos é um plano só físico. A nossa morada com Deus é muito maior. Por isso que eu não guardo dinheiro. Eu prefiro ir para a praia e ficar alguns dias. Eu prefiro pegar minha família no final de semana e ir almoçar no restaurante. Entendeu? Eu não sou aquela pessoa que se guarda. Claro que se a gente for trabalhar sobre gestão, é um pouquinho errado. Você tem que ter uma reserva. Você tem que saber guardar, tá? Você que está ouvindo aí. Tem que ter uma reserva. Gastando tudo. Não é assim, né? Mas entrou o irmão Carlos lá na minha vida. Eu vou falando e vou esquecendo. E com 2 meses, esse cara lá de Londrina, que era o dono, me ligou. Juliano, você quer comprar essa empresa? Eu falei, como? Eu não tenho. Eu estou trabalhando aqui porque eu estava trabalhando de garçom. Uhum. A porta que vocês me abriram aqui em Ponta Grossa já foi algo de Deus. Eu não tenho condições de comprar. Não, mas eu quero te vender. Tipo, não é que nem você quer, não. Eu vou te vender. Eu quero te vender. É você que vai cuidar dessa empresa aí. Você compra. Exatamente. E de que forma isso aconteceu? Eu passei por um momento difícil nessa empresa de construtora, que a gente foi trabalhar e fechou. E eu fiquei 1 ano pedalando na contabilidade, tentando levantar um escritório. As coisas estavam difíceis na época. Estavam difíceis, o financeiro estava difícil. E eu não tinha nada. Eu tinha uma casa no Rio Verde. Na frente de uma das igrejas, da primeira igreja do pastor Alexandre, lá no Rio Verde. Lá na curvinha, que desce para os condomínios. Lembro. Eu tinha uma casa de madeira. No tempo que eu trabalhei nessa consultora, tudo Deus coloca as mãos, né? No tempo que eu tive nessa consultora, o que eu ganhei? Uma casa. Eu consegui comprar o meu terreno, construir a minha casa, uma casa boa. Na época as casas eram lindas, aquelas varandas em volta, tudo em volta. Era uma casa top ali no Rio Verde de madeira, mas era uma casa top. Eu tive que vender essa casa, porque eu fui trabalhando 1 ano e não tinha salário. Eu andava 1 mês, arrumava um clientinho de R$50. Andava mais 1 mês, arrumava um outro clientinho. E com filho pequeno, com esposa, não dava. E eu fui morar, dividindo casa com a minha mãe me abençoou na metade da casa dela, lá na 30 de março. E eu conheci o Carlos, o Alexandre, nessa caminhada, e com 2 meses, o que aconteceu? Eu tive que vender aquela casa que eu falei para vocês no Rio Verde. Uhum. Eu peguei uma Brasília de entrada na casa. Brasília. Uma Brasília. Era uma Brasília linda, branquinha. Dava os estouros ou não? E 500... Dava. A Brasília sempre dá, né? A Brasília é o padrão dela, é o estouro. Brasília e variante, né? Já vem de fábrica. O que eu fiz, Marquinhos? Eu vendi a casa, peguei uma Brasília de entrada e R$500 por mês, 2 anos.
Aquele R$ 500 eu já imaginei assim, não, com 500 hoje... Na época o 500 era dinheiro, 20 anos atrás, né? Com certeza, dá para manter Era um lar. uns 1.000 e pouco hoje, vamos dizer, né? Dava para manter um lar. Dava para você segurar a onda, né? Diferente de hoje, né? Que quinhentão. Então eu tive ali aquela gestão dos 24 meses de R$ 500 que eu consegui me manter, né? Não deixava faltar nada em casa e Deus abençoava, porque Deus mandava de todos os lugares, Deus usava pessoas para nos abençoar. Mas aquela Brasília foi o pontapé do meu primeiro negócio. Né? Não primeiro, porque teve a coxinha lá na aviação, teve a lanchonete do meu avô que eu trabalhei lá para ele por muito tempo, teve a contabilidade que eu tentei abrir, então já existia algo vindo lá de trás, né? Mas o primeiro empreendimento meu mesmo foi a Mídia Express Panfletagem. Eu dei entrada a essa Brasília. Eu dei entrada a Brasília no negócio, o cara aceitou. Com rádio ou sem rádio, pastor brasileiro? Eu acho que foi sem rádio, viu? Sem rádio, então valia 300. Sabe quanto valia a Brasília na época? Entrou por 2.000. Entrou bem? Eu tenho esse contrato. Está lá guardado numa pasta que eu guardo documentos lá. Talvez até de lembrança. Não é nem de lembrança, mas eu tenho esse contrato guardado. Eu tenho esse costume de guardar documentos. Que o senhor já teve uma Brasília. Se fosse com rádio, ia valer 4. E essa Brasília entrou como entrada do negócio na empresa de panfletagem na época. E na época existia aquele supermercado, também já fechou, podemos falar. Supermercado Big. Eu dei 1 ano de panfletagem. Então a gente já tinha 3 empresas que a gente panfletava. Era o supermercado Big, a SB Financeira e Mercado Móveis. São os 3 clientes que a empresa tinha quando eu peguei a empresa. Só que o Big fazia muito material. Só que o negócio foi assim, para mim comprar a empresa dele, que na época custava R$ 20.000, 25, não lembro. Foi a Brasília e 1 ano de Big. Todo mês, aquele dinheiro entrava na conta dele. Então o que eu tinha? Fazer gestão de pessoas. Eu tinha uma Kombi na mão, a casa alugada, que já era uma benção. Eu já saí da 30 de março, fui para a minha casa, mesmo alugada. Tinha que fazer gestão de 15, 20 panfleteiros na época. Tinha que abastecer a Kombi e tinha 2 clientes pequenos que não pagavam essa gestão. Porque o cliente principal, eu pagava a prestação da empresa. A Brasília entrou de negócio e 1 ano de tudo que entrava na conta do Big, que era o principal cliente, que pagava as despesas da empresa, ia para o dono da franquia lá. Mas Deus foi fiel comigo que no primeiro mês, eu lembro que eu já corria atrás, ia atrás de clientes. E quando eu vi, eu já estava com 10, 15 clientes. E já estava pagando. Aquele primeiro ano passou rapidinho. E hoje estamos aí. A empresa de panfletagem tem 20 anos. A Mídia Express tem 20 anos. É a idade do Guilherme. Todo sinaleiro que eu paro, eu recebo um panfleto lá. Está lá, Palácio dos Fogos. É a idade do Guilherme. O Guilherme tinha acabado de nascer. Então nós oramos nesse sentido. A minha esposa orou nesse sentido que Deus abrisse portas, né? Era o nosso segundo filho. Então eu vejo em tudo, eu vejo as mãos de Deus. A nossa finalidade aqui é falar de Deus também. Sim. Mas tudo eu vejo as mãos de Deus. Deus colocando as mãos em todas as ações da minha vida. Então a empresa de panfletagem hoje com 20 anos, como eu falo para vocês, hoje é um prazer de eu ver pessoas aí que me encontro na rua e que foram abençoadas e hoje continuamos, né? Hoje diminuiu muito, panfletagem já não é como era antes. Sim. Eu já tive 40, 50 funcionários um período atrás. Eu lembro de uma ação do Mufato, que eu contratei um ônibus para levar o pessoal. Nossa. Que era uma pesquisa. Foi um final de semana. Eu lembro que aquela foi a maior loucura que eu fiz. Mas contratei 50 panfleteiros, um ônibus, e saiu aquele ônibus com alguém gerindo eles ali, um gerente, e a gente foi fazer esse trabalho por 3 dias. Então eu já tive muitos funcionários. Hoje deu uma enxugada, até prefiro da forma que está hoje, mais enxuto, sabe? Mas é a empresa que paga as contas. Né? A empresa que hoje sustenta a minha família, a empresa que hoje posso abençoar a casa de Deus também, com os meus dízimos, com as minhas ofertas. Eu creio que foi Deus que colocou a mão nesse negócio lá atrás. E possivelmente tem planejamento, deve ter prospecções para os próximos anos aí. Com até certeza. Porque esses dos últimos 2 anos de pandemia Vocês vão falando, eu vou comendo. deu uma quebrada Sim, em todo esse ciclo, né? Esse ano de pandemia foi terrível para todo mundo, né? Por isso que a gente fala que o empresário no Brasil é um vencedor. Teve muitas empresas que não aguentaram. Você olha aí lugares aí que estão fechados, fecharam na pandemia. E nós conseguimos vencer, graças a Deus. Graças a Deus. Eu creio que foi Deus, sim, que colocou as mãos. Nós temos orado aqui nesse período de pandemia. Começou em março de 2020, né? Estamos fazendo 2 anos Vai fazer agora em 2 março. anos, exatamente. Esses 2 anos nós oramos aqui na igreja nesse sentido, né? Que ninguém vai morrer aqui dentro de Covid, que ninguém vai passar necessidade, e Deus tem feito isso. Deus tem provido a todos que entram aqui, a gente sabe, Sim. que às vezes passam por dificuldades, por problemas, mas Deus tem provido, Deus tem sido fiel. E como eu falei para você, esses 20 anos de panfletagem, Deus
fez muita coisa ali através dessa empresa ali. Pastor, e que momento entrou a Palácio dos Fogos nesse percurso aí? Entra naquilo que o Marquinhos falou aqui, de a gente imaginar, fazer prospecções, né? A panfletagem é aquele folhetinho físico. Sim. Né? E queira ou não queira, com os tempos atuais, a coisa está mudando. Hoje você recebe um folheto virtual. Sim. Né? Hoje você recebe propagandas digitais. Nós estamos aqui usando uma ferramenta digital. Sim. Então hoje o mundo tem mudado, tem caminhado, né? Tem sido diferente. E entra nesse processo. A Palácio dos Fogos veio numa época assim que eu imaginei, eu preciso ter um outro negócio. O empreendedor sempre quer ter mais, né? Mas não por ter mais. Visão de crescimento. Mas né? você pensando que um negócio pode estar diminuindo aos poucos e você encaixar outra coisa. Sim. A Palácio dos Fogos foi isso. Há 7 anos atrás, em dezembro agora fez 7 anos que eu abri essa empresa. A Palácio dos Fogos eu tive um amigo meu que trabalhou numa empresa de fogos de artifício que num período, eu já tive uma banca ali no Paraguaizinho. Uou. Tive uma banca ali. Com a panfletagem caindo, diminuindo, anos a anos, por causa dessa gestão até de eletrônicos e tudo mais, nunca vai acabar, porque todo mundo vai querer receber um panfleto, mas diminuiu muito. Né? Eu abri uma banca ali no Paraguaizinho ali. Eu tive uma banca ali por 6 meses. 6 meses, de janeiro a junho. Eu tive uma banca ali. E peguei um menino que trabalhou numa casa de fogos, que era da nossa igreja também, o Elias. O Elias é uma benção da minha vida. Foi através dele que surgiu a Palácio dos Fogos. Peguei o Elias para trabalhar para mim na banca ali no Paraguaizinho. Ele ficou 6 meses trabalhando para mim ali. E nesse período de 6 meses ele falou: Juliano, Ponta Grossa tem 2 empresas só. 2 lojas, cabe mais uma. Tem mercado para as 3 empresas. E eu falando para ele que queria abrir um outro negócio, pensando em algo para abrir. E abri minha mente e fui abrir. Né? O empreendedor é assim, ele começa a planejar, ver de que forma agir. Até minha esposa na época falou: mas casa de fogos? Você nem solta foguete, você nunca soltou um foguete, eu nunca tinha soltado um foguete. Aprende. Nunca tinha soltado um foguete. E ela falou: mas casa de fogos? E eu fui, corri atrás. Muito difícil de abrir por causa da documentação. Teve que estudar bastante. Tem várias legislações, assim. Né? Até depósito é diferente do normal. Ali no fundo da loja você já viu meu depósito lá, parede dupla. Tem toda uma legislação em cima de fogos. Tudo, né? Exato, registro no Exército. Tem toda uma legislação. Mas a Palácio dos Fogos surgiu ali, Marquinhos, na necessidade de um outro negócio. E ano a ano Deus vai fazendo isso. Esse ano eu já tenho outra ideia. Mais um negócio aí, se Deus quiser e Deus permitir, vai surgir. Dentro, claro, do mesmo segmento da loja de fogos, né? A gente colocou ano passado, anexo à loja, a loja de Airsoft e Airgun. É isso que algumas eu ia falar pessoas agora. podem se assustar, né? Pô, mas o pastor vende armas. Né? Mas hoje a legislação nos permite, nós seguimos a lei. Né? Sim. Seguimos a lei. A Bíblia nos orienta dessa forma, devemos seguir a lei do homem e a de Deus. E a lei nos permite, só que eu não tenho armas de fogo. O que eu tenho lá na loja? Armas de Airsoft e Airgun. Né? Armas de chumbinho e BBS, que é aquela de plástico. Né? Coloquei esses produtos, né, para vender na loja. Estamos aprendendo aos poucos, foi como os fogos, né? Primeiro, segundo ano, terceiro ano, a gente foi aprendendo. São as famosas armas de pressão, né, pastor? Exato, exatamente. E é legal dar uns tiros com aquele negócio. E já tem um ano. Um ano eu creio que Deus tem colocado as mãos, a gente tem aprendido aos poucos, bem devagar, é um processo. Eu gosto dessa forma, de fazer as coisas devagar até para você aprender, para poder fazer bem feito. Se eu for te oferecer um produto, eu tenho que saber o que eu estou te oferecendo. Então não adianta eu querer loquear e fazer coisas que a gente não sabe fazer. Então, esse ano já temos algo aí em mente para fazer, de repente, um campo de Airsoft, alguma coisa nesse sentido. Opa, aí. Me chama que eu vou, pastor. E estamos colocando a mão de Deus aí, eu creio que Deus vai agir. Então a Palácio dos Fogos entrou nesse processo, né, da diminuição aos poucos da panfletagem, e eu coloquei a loja para gerir essa parte aí. Por isso do empreendedorismo está na veia, né? De sempre estar trabalhando e empreendendo. Né? E tudo através de Deus. Eu creio que tudo foi Deus colocando as mãos, Deus provendo, Deus agindo. Quando eu abri essa loja, ela tinha um custo para abrir, não era barato. E Deus proveu tudo. Né? Deus ia provendo, devagar a gente ia fazendo, e hoje é uma loja linda, bonita, a loja mais bonita de Ponta Grossa. E hoje em dia também é um... não é porque é minha não, mas ela é a mais bonita de Ponta Grossa. Se olhar as três eu sempre passo por ali. A minha loja é a mais bonita de Ponta Grossa. E nos dias de hoje, pastor... Até porque ali dentro tem a presença de Deus também. Eu posso dizer por mim que eu lembro quando eu era criança, o meu pai
final do ano eu comprava 10 caixas de track. No mesmo dia eu estourava tudo. Mas você não jogava na caixa de correio dos vizinhos, né? Nossa, caixa de correio, na caixa d'água, no teto. Então você destruiu algumas caixas de correio então, Lucas? Eu não, capaz. Você era Eu aquele sou que sincero. pegava a bombinha e colocava dentro da garrafa só pra ver ela voar? Eu sou também. sincero. Eu sou sincero, pastor. Eu fazia muita traquinagem. Pegava a bomba 1, colocava no Mas escapamento quem das não Kombi. fez, né? Ah, mas não, nós era fofo. Eu lembro de uma história. Eu tenho uma marca aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Eu tenho uma marca aqui. Ai. Essa é uma marca lá de trás. 15, 16 anos. Piazada indo pro colégio, brincando. A gente abriu o bueiro pra fazer não sei o quê. Acho que a piazada tinha, na época, essa mania de se esconder em bueiro. Teve isso ou não? Eu não cheguei a entrar. Eu brincava no esgoto. Ó, eu quando derrubei era criança. uma Eu tampa de ficava bueiro só- daquela na mão. Eu lembro dessa marca. Então, a piazada tem essas marcas, né? E são boas, né? São lembranças muito boas, né? Eu sou dessa época. Eu Não brincava é- no esgoto. Não é essa Cê é geração louco, agora que fica no videogame, né? Ah, Essa geração sai que fica no de casa. celular. Eu gostava de ficar subindo em cima do muro lá, subia no telhado. Uma vez eu subi e caí lá de cima, me empacotei. A minha Aí mãe fui tentar disse que... fugir, travei num buraco, mas não vale a pena. A minha mãe disse que quando eu era criança, quando eu tava sozinho, não tinha criança. Mas quando eu juntava com meus primos, era o demônio na terra. Piazada pra fazer arte não tinha igual. Cara, eu já realmente era mais quietão. Se for perguntar assim pra minha mãe, eu era bem... Pessoal, vocês estão vendo aí essa caneca show aqui? Mostra lá, Lucas. Olha isso aqui. Até vou chegar mais Semana perto. passada eu não vi, porque não deu pra ver. Mas que caneca mais linda. Olha aí. Caneca do Pod Connect. Aqui é chique, mano. Inclusive, já E quem que patrocinou essas canecas já aí? aproveitando o gancho, Fala já aí, Marquinhos. aproveitando o gancho, já que vocês estão aí, se o Fernandinho tiver aí já pra gente, Joga pra nós. jogar pra nós lá. E eu vou senão comendo coxinha. Enquanto isso eu que vou tomando água aqui. vai aproximar ali Pastor, de pega novo. uma coxinha também, pastor. O nosso chinelo Gil, que a nossa querida, ilustríssima, saudosa, maravilhosa Saudosa. irmã Gil Mara, que nos presenteou e nos patrocinou aí com essas canecas hoje que nós estamos bebendo esse líquido aqui, gasificado de carvão, gelado. E o pastor ali tá na... Essa do gasificado com carvão é top, hein? E o pastor ali na água santíssima, graças a aí... Resistindo à tentação da Mas coca. eu vou experimentar aqui que tá um cheiro por maravilhoso. favor, a dona Terezinha Viu, vocês só estão caprichou. conversando, eu tô comendo aqui. Não, cara. tá certo. Foi ela que É bom demais. Presunto e queijo? É top. nos presenteou junto aí também com o pastor Juliano. E já colocamos ali no telão. Agora tá aparecendo lá Olha lá, chinelos Gil. Chinelo Gil. Procura lá na página do Facebook ou entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer. Passa o telefone dela. Inclusive, temos aí o telefone Fernandinho, tem o telefone dela aí? de Pega aí Tem no o grupo, telefone pega no grupo da da Gil? igreja, vai não tá ao vivo. Vai, Viu? pega E aí. falando nisso, deixa eu aproveitar para dar um recado. Deixa eu segurar minha coxinha aqui. Eu posso falar? Fala, pastor. Manda. Ó, Chinelo Gil, você que tem aí de repente a sua empresa. Nós temos aqui na igreja empresários. Pastor Fernando, estilo pinturas. Temos o irmão o Valdecir, que mexe com eletricidade. Temos o pessoal da ABA, né? Abi. Lanches. Abi Lanches. Nós temos um mural lá no fundo da igreja, lá que tem vários cartões. Temos o pastor Rafael da Efraim. Temos o melhor preço do cartão dele. Então, você que quer, de repente, fazer um presente para o seu cliente, né? De repente, dar um presente para o seu cliente. Pede para a Chama irmã Gil. Gil fazer canecas, chinelos. Ela faz várias. E a qualidade do Ela faz serviço tapete é também. ó. Tapete, ela excelente. faz aquele tapete para roda entrada, que coisa. Tapete, né? Ela fez o Maravilhosa. nosso capacho lá na porta da igreja pintado. Então você Foi pode ela estar que fez, ligando para ela. Foi ela que fez. A pintura do capacho lá é dela. Que para quem Então, quiser estar ligando, Você vamos- pode estar usufruindo dos produtos da nossa irmã, hein? Que é uma benção. Semana que vem tem 2 canecas, fala aí. É isso que eu ia falar agora. Semana que vem não, pastor. Melhor ainda. Hoje, quem compartilhar a live e marcar 2 pessoas, nós vamos estar fazendo um sorteio de uma caneca. Uma caneca personalizada com o nome do podcast e todos os nossos patrocinadores. Mas para isso, você tem que compartilhar a live e marcar 2 amigos lá. Outra coisa, Marquinhos. Fala. Tem um detalhezinho que esse, pastor, nós temos que dar uma certa ênfase. Fala lá. A pessoa que ganhar essa caneca vai ter que vir domingo no culto. Pra Maravilhoso. Além de receber a bênção da caneca, vai receber uma oração. Que vai a ser bênção entregue de no Deus. final do culto, Exatamente. inclusive. Vai vir aqui na Vai frente. participar com a gente do culto. Exato. Tirar uma Exatamente. foto, né, pastor Juliano? Então não esqueça, E ó, vamos falar da compartilha, nossa marca igreja. 2. Fala da nossa igreja, Marquinhos.
Fala aí. Inclusive, Deixa eu então, mastigar minha coxinha. já aproveitando isso, mastiga aí, meu querido. Nós estamos aqui o podcast, inclusive, está sendo gravado aqui na sede do nosso Ministério Templo da Adoração, onde a sua família, você será muito bem recebido. Venha nos fazer uma visita. Qual que é o nosso endereço? O nosso endereço, esse eu não decorei ainda. Rua Endereço. Andrade Neves 437. Andrade Neves 437, em Quase frente ao Campo Duca. Exatamente isso Isso, aí. passou o mercado o Mufato? Mufato, Nunes, Passa o Nunes, À pega a direita. primeira direita, já tá na frente da Tá igreja. aqui. E, venha visitar, venha participar dos nossos cultos. Aqui você é bem recebido, a sua família, a sua casa. Você tem seu filhinho, a gente tem escolinha para as Tem crianças, né? escolinha, tem culto de jovens. Em breve teremos uma campa dos jovens aqui, dia 25. Show, hein? Vai ser forte, pastor. Nas quartas-feiras temos a busca com o Espírito Santo, no culto Exatamente. aí, tocado pelo nosso querido pastor Adilson. Nas sexta-feiras temos a campanha das águas, que é o querido pastor Rafael que toca. Tá acabando agora, nessa sexta é o último. É o último dia aí, ó. dia da Venha campanha. Não pode receber aí perder. Campanha a campanha forte. das águas aí. O pessoal tá recebendo milagre através das orações que a gente tem ungido, consagrado as águas aqui no altar do Senhor. No domingo pela manhã temos a Manhã com Deus. Pastor Sidney, um abraço, Sidney, pastor gente. Sidney. Pastor Sou uma Sidney. benção. Em breve vai estar aqui conosco. Inclusive. Rapaz, E Em no breve ele vai domingo estar à aqui noite. conosco. Vai traz ser ele, é um mestre, show. viu? E no É um domingo à mestre. noite, nosso culto da família, às 19 horas em ponto. Exatamente. Às Aonde? 10 horas da manhã, no domingo, Manhã com Deus. Nós temos um momento especial no domingo à noite aqui, que para mim é o top do culto. Qual que é? Momento do culto da família, A pastor? oração da família. Oração. Aquilo ali para mim é uma marca da nossa igreja. Como o pastor falou, né? Quando você fez a pergunta para ele semana passada, fala. Como foi a pergunta? Qual a palavra que define a igreja? Família. A hora que ele falou Família. família, aquilo é algo que nós temos desde a essência dessa igreja. Sim. Né? Cuidar de famílias. E nós temos aqui no domingo à noite esse momento, que é o momento da oração pela família, né? Agora com esse tempo de pandemia, a gente tem feito diferente, né, o processo, mas há um momento que você vem com a sua família e recebe a oração de um dos pastores, né? Nós somos abençoados, nós temos aqui quase 15 pastores nessa igreja. Exatamente. Temos, né? Eu sou pastor auxiliar, até bom vocês saberem, né, quem está assistindo, de repente não é da igreja. Até tem uma O pergunta nosso sobre isso. pastor titular é o pastor Carlos Henrique. Pastor Carlos Henrique. Você que não assistiu o episódio 1 da semana passada, Só que dá o uma Pod Connect procuradinha é novo, né? Fala Hoje do é Pod Connect. Hoje é a segunda edição. Segundo episódio. Segundo episódio. Né? do Teve nosso um Pod piloto, né? Teve um piloto, depois teve o primeiro episódio com o pastor Carlos Henrique. Você que não assistiu, procura na nossa página aí, Ministério Tempo da Adoração. Assiste para você ver a história desse homem de Deus, um homem usado por Deus. E o propósito dele, como anjo da igreja, é isso, sempre família. E nós temos esse momento especial domingo à noite que eu estava falando, né? Que as famílias vêm e recebem essa oração. Para mim é o momento top ali do... Um Claro momento que a muito palavra, marcante, o louvor, a adoração é benção, mas é um momento X ali. E Pastor. só pra gente não dispersar e não perder o fio da meada, aqui da nossa querida irmã Gilmara, que foi a que proporcionou pra gente a confecção das canecas, junto com o nosso querido pastor, que inclusive quiser estar falando depois aí das Estamos empresas, patrocinando a contato. partir de hoje Glória a Deus. Aí, ó, podcast. Glória a Deus. as duas empresas. Não é porque eu fui convidado de forma alguma, né? A Sim. gente já tinha conversado antes, né, sobre isso. Por quê? Para poder estar abençoando mesmo, né? E esse caixa é direcionado aos jovens da igreja. Não é um caixa do grupo ou dos dois meninos aqui, não. Eu falo meninos porque vocês são meninos, né? Obrigado. Mas é um, Gente jovem. mas é um caixa para o grupo de jovens. Sim. Então é um prazer para mim estar patrocinando vocês e sendo benção na vida de E vocês. o pastor de Amém. imediato, quando contamos a ideia para ele já, ó, que vocês precisar, pode contar comigo. Ah, eu quero falar da rádio, hein? Isso que nós já vamos chegar lá, pastor. Deixa eu só aproveitar aqui, então, eu não quem paro, quiser, irmão. Eu não paro. É a Mídia Express, é a Palácio dos Fogos, O homem é a igreja, É a rádio. rádio. Mas e a família, né? E a família. A família que é o principal, minha esposa, meus filhos. É? Aí, ó. Opa, maravilha. aí sim. Ó o nosso diretor aí, ó, que Com benção. certeza. Então, para você, irmãos, que Tomei quiser um susto agora. tá pedindo aí uma confecção de uma garrafa, de um chinelo, de um tapete, liga para a irmã Gilmara. Eu vou passar aqui o telefone, mas aí nos comentários o pessoal já pode estar disponibilizando o telefone da Fernandinho já irmã joga Gil, lá. que é o 999020231. Repetindo, é o 999020231. DDD 42, beleza, pessoal? E eu não quero ficar só nas minhas palavras, não. Eu vou fazer alguma coisa, viu, Gil? Eu vou preparar alguma coisa para cliente, um presente, vou pensar em alguma coisa e vou fazer com você. Aí é bonito. Que você é uma benção, tem sido benção na igreja, está sendo benção agora com o Pod Connect, então eu quero ser benção também na sua vida. Amém. Pastor,
Aproveitando toda essa conversa agora que tivemos, fazer uma pergunta para o senhor. Como é ser vice-presidente da igreja, como pastor auxiliar aí? Ou antes disso, pastor, para emendar essa pergunta, quando que foi o chamado para pastorado? Eu acho que o chamado para pastoreado foi desde o meu batismo, sabe? Porque aonde eu fui, aonde eu estive, os pastores, graças a Deus, eu tenho certeza, movido pelo Espírito Santo, sempre me viram uma pessoa como alguém, um ajudador, alguém que estava ali para ajudar. Então, como sempre estive me colocando à disposição, eu acredito que os pastores veem isso, né? Sim. Então, o chamado de Deus, né, que você fez a pergunta, eu acredito que foi lá quando eu me converti, porque eu acho que funciona dessa forma. Eu acredito que seja assim. Porque se existe um chamado em você, às vezes pode estar um chamado preso. Existe chamado preso? Talvez eu esteja usando a palavra errada, mas todos nós temos um chamado para algo. Todos nós temos algo a fazer no reino de Deus. E esse chamado como pastor auxiliar eu vejo como algo que Deus deu nas minhas mãos, né, para que eu fizesse a diferença da minha forma de falar, da minha forma de levar a palavra de Deus para outras pessoas, aonde eu ando, aonde eu estou. Então eu acredito que esse chamado veio lá no começo. Eu acredito que quando Deus me escolheu, me chamou para estar ao lado dele, porque não é que quando eu estava lá na igreja católica eu não estava ao lado de Deus, não, porque nós temos irmãos da igreja católica que são bênçãos. Sim. Mas o chamado aconteceu aqui, quando eu mudei, quando eu dei esse start, né? Quando eu fui para esse outro lado. E eu acredito que esse chamado aconteceu ali. Eu fui consagrado a pastor em 2010. Teve um período, eu fui diácono, fui cooperador. Na época do pastor Alexandre eu era um cooperador. Sempre do lado dele, mas era um cooperador. Alguns me viam até como pastor, né? Por estar andando com ele, mas não era um pastor consagrado. Eu fui consagrado pelo pastor Carlos Henrique, na igreja dele ali em Oficinas, quando ele teve a igreja ali em Oficinas, Assembleia de Deus Ramate. E eu fui consagrado ali em 2010, na noite de 31 de dezembro de 2010. Ali eu fui consagrado pastor e ali começou esse ministério pastoral. E que se mistura hoje com o empresariado, né? Que é aquilo que nós, né, se propomos a conversar. E se eu estiver falando demais, vocês me cortam. Não, pastor. Rapaz, pode ficar à vontade, pastor. E eu acho que se misturou esse chamado. Porque o primeiro chamado meu é ser um bom marido, um bom pai. Né? A gente falha, a gente tem erros, né? Como homem a gente falha. Exatamente. E pode até falhar. O gancho, pastor, e isso é muito importante, eu gostaria de ressaltar, é uma coisa que a minha esposa, que está presente aqui nos bastidores, sempre fala, que é uma coisa que a gente aprendeu e é uma coisa que a gente tenta levar para a vida da gente, que o primeiro ministério que a gente tem na vida da gente é a nossa família. Principalmente para nós que somos homens e somos considerados cabeça de família, somos considerados arrimo de família por uma cultura já que já vem de muitos anos. E aonde nós pecamos, né? Exatamente. E uma coisa que a gente ouviu muito já falar sobre isso, que se você não tem capacidade nem de administrar a sua própria família, que é o seu primeiro ministério, é bom que você não queira se envolver com coisas nesse sentido. E eu acredito que na nossa caminhada a gente às vezes erra. Acredito não, a gente erra. Então, nesses 24 anos de casado que eu vou fazer esse ano, eu acredito que eu falei alguns momentos com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, até mesmo no tempo, né? Nesse período de levantar essas empresas, principalmente a panfletagem, existiram momentos que eu não estava com eles. Né? O pastor Carlos Henrique falou semana passada muito sobre isso, né? Sim. Do seu ministério de viajar, itinerante. Diferente do meu, eu tive mais próximo, mas existiam momentos, talvez de alguma coisa no colégio, até não, porque eu sabia gerir isso. Eu sempre estava nos futebol, sempre estava nas apresentações, então eu sabia gerir isso. Mas talvez em algum momento eu falhei, mas sempre querendo fazer o melhor. Principalmente no começo. A panfletagem me tomou muito isso. Como eu falei para vocês, não foi assim um estalo, né? Eu já tive 3 motoristas, hoje eu tenho 2 lá, trabalham 2 pessoas comigo, 2 motoristas e 18 panfleteiros. Mas eu já tive 4 motoristas, já tive um momento até mais do que hoje. Mas o começo fui eu. O começo eu bolhei a Kombi, eu fui para a rua com panfleteiros, soltava os panfleteiros. Eu lembro de um período que abriu um mercado lá no Santa Paula, foi um ano assim que o cara bombou. Era um mercado que chamava-se Dom Bosco. Abriu aqui onde era o Oba e tinha um lá no Santa Paula. Vocês não vão lembrar. Mas eu trabalhava até as 9. Eu deixava os panfleteiros 5 horas na casa, no escritório, e saía fazer carro de som com a Kombi até as 9 horas da noite. Então teve esse período que você tem que se doar, né? Então se mistura ao ministério. Então juntar as funções de pastor, pai, marido, conciliar tudo isso não é fácil. Você tem que saber gerir isso e saber cuidar para que você não se perca, né? Porque você pode se perder nesse meio do caminho.
E eu tive um princípio de infarto há 14, 13 anos atrás por causa do trabalho. Mas com 26 anos já, pastor? Princípio de infarto. Nossa. Por quê? Porque eu era fazer muito... 27 agora esse ano. Eu sempre sou muito detalhista para as coisas. Mas eu já fui mais ainda. Principalmente na empresa de panfletagem. O pessoal da panfletagem sabe disso. Houve um problema lá com um dos materiais que a gente teve. Um dos gerentes me chamou a atenção. E aquilo ficou o dia inteiro na minha cabeça. À noite fui dormir e de madrugada tive um princípio de infarto. Por causa de querer fazer o melhor, sempre cuidar e fazer a gestão melhor possível. Uma carga excessiva de trabalho ali. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, né? Principalmente não só quem é empresário, mas quem tem várias funções, que é o meu caso hoje. Mesmo sendo um pastor auxiliar, como você perguntou, como é ser o vice-presidente da igreja, né? Voltando à tua pergunta, Sim. Tem responsabilidades, né? Tem funções que você tem que gerir. Sempre estar ao lado do meu pastor, que é o pastor Carlos Henrique, sempre estar ajudando ele também, fazendo melhor, sendo um cooperador, nunca dividindo, mas sempre somando. Então há um processo. Ser um vice-presidente de uma igreja não é fácil. Existe um peso sobre isso. Mas como eu falo para vocês, eu coloco sempre a família em primeiro lugar, Cristo, depois sim vem o meu ministério, as empresas, os negócios, sempre sabendo gerir da melhor forma possível. E hoje em dia, pastor, como hoje, pelo que a gente está conversando aqui, hoje tudo gira de uma forma bem mais redonda do que há alguns anos atrás. Tem alguma... Porque toda empresa tem uma filosofia, tem uma visão. Sim. O pastor tem alguma visão, alguma coisa assim que o pastor não abre mão? Claro, Posso te dizer que no começo tinha, hoje já não tanto. A gente vê que tem algumas coisas que são só... Não digo falácias, mas são coisas que o dia a dia você vai ajeitando. Mas, claro, sempre com honestidade, né? Sempre com zelo pelo que você está fazendo. Honestidade acho que é o primeiro lugar, principalmente nos negócios. Você vai vender um produto na Palácio dos Fogos, ou você vai prestar um serviço para um cliente, para um mercado, para uma loja, saber gerir. Claro que a gente depende da mão de obra, principalmente na empresa de panfletagem, né? Não sou eu que estou lá colocando os panfletos nos portões. Então acontece, de vez em quando acontece os sinistros que a gente fala, né? No dia a dia tem os sinistros aí de quem trabalha no comércio. Mas saber gerir. No primeiro caso, eu acho que honestidade. Acho que honestidade seria uma palavra aí de filosofia, seguir em qualquer tipo de negócio, né? Qualquer tipo de negócio. Saber que se você está oferecendo algo, ofereça com qualidade, com zelo. Eu acho que talvez seria... Não sei se te respondeu, mas... para primazia... Você vai nessas empresas grandes, tem uma placa, né? Sim, é nesse sentido, que ele, por exemplo, tem... Eu lembro que eu entrava no Big ali, tinha uma placa da filosofia do Walmart, que é o pensador, né? Exatamente, que nem tem aquela empresa que tem o slogan de mulher para mulher, né? Isso Entendeu? aí. Sempre com esse tipo de visão, mais ou menos nesse sentido, né? Legal, foi a travadinha, né, para não falar. Inclusive, se quiser, pode patrocinar nós falamos a frase completa. Vocês não estão comendo, não? Isso. Pois é, pastor, eu tô beliscando, mas eu tô... Marquinhos, eu não tô vendo nada. Eu tô de Cai vez dentro. em quando. Eu tô olhando aqui só eu comendo, cara. Gordo não dá pra se empolgar, pastor. Senão Como é que tá o povo aí no Pod Connect? Fica pastor, nas costas do gordo. Vindo pro Instagram, tem uma perguntinha aqui boa. Ai. Quanto tempo você tá caminhando com o pastor Carlos já? Pastor Carlos, eu acho que vai para 15 anos já. 15 anos já de caminhada? 15 anos. Eu conheci o pastor Carlos assim. Eu tinha ido, acho que para Curitiba. Tem mais suco gasoso? Olha aí, eu esqueci dessa história. Eu fui para Curitiba abrir uma filial. Já quando eu já estava com a gestão da panfletagem, já por um período bom, eu fui a Curitiba. Fátima vai tirar sarro de eu pegar a garrafa por baixo. Ó, Fátima, pegando a garrafa aí. Fátima, isso aqui é apenas um líquido gasoso, tá? Eu fui para Curitiba abrir uma filial da panfletagem. Eu fiquei lá por um ano, desbravando uma filial, porque aqui a coisa estava engrenada, a coisa estava caminhando e fui abrir lá. E quando eu voltei, eu lembro que eu fiquei sem igreja por um período, porque eu fui para Curitiba, né? Lá procurei uma igreja, fiquei numa igreja lá, e quando eu voltei, você volta procurando, você vai nos cultos, ainda mais porque eu tinha, né, a necessidade, a gente ia em cultos. Mas eu lembro que eu estava sem igreja na época. E o pastor Carlos Henrique, eu conheci ele de que forma? Olha aí, o pastor Carlos Henrique é um bom vendedor, sabia? Você não sabia? Ele é um bom vendedor. Ele ia na minha empresa, ele fazia muitos eventos, muitos shows gospel na cidade. O pastor Carlos Henrique trouxe já a Damares, né? Porque Damares não era essa cantora conhecida de hoje. Ele trouxe o Robson, aquele que era o anjinho do Raul Gil. O
pastor Carlos trouxe muitos cantores. Depois, junto com ele, nós trouxemos o David Keelan, Chris Duran. A gente fez muita coisa bacana aí na cidade. Mas ele foi na panfletagem buscar patrocínio para o cartaz. Ali que eu conheci o pastor Carlos Henrique. Há quase 15 anos. Patrocinei um desses eventos e a gente foi criando uma amizade, ele sempre tentando me levar para os cultos da igreja dele. Ele sabia que eu estava meio sem igreja, né? Vamos lá na minha igreja, ali em oficina, na Visconde de Mauá. E teve um momento que eu fui e lá a gente se encontrou e ficou e estamos até hoje caminhando junto. Teve um período que ele foi embora de Ponta Grossa. Ele contou isso semana passada, né? E a gente foi conversar com ele em Curitiba, trouxemos ele de volta para abrir a igreja aqui. E estamos caminhando junto há quase 15 anos, Lucas. Que seja isso, um pouco da história é essa. A gente se conheceu nos cartazes dos grandes eventos que ele fazia aí. E hoje estamos caminhando junto. Hoje é um mentor, é uma pessoa que cuida da minha família, que ora. Ele ora por todos, né? O pastor Carlos Henrique é um homem muito usado em oração. Eu vejo muito ele pelas madrugadas, né? Ele manda as mensagens, está orando. E eu creio que nós temos uma grande cobertura, e eu tenho uma grande cobertura, que é o pastor Carlos Henrique sobre a minha vida. Ih, bugou aí? Bugou aí? Fala aí, Marquinhos. Opa. Tá tudo em ordem aí, Fernando? É só o microfone? Aí, esse é o Liminha. Não, é igual eu falo... Esse é o Liminha do Japão. Viu? Viu? É igual quando eu falo quando o louvor tá fazendo o louvor, Marquinhos. Não se para, né? Continua. Não, exatamente. Não é se porque... tem aqui 5, 6, 3 cantando em 3 instrumentos, vai jogando. Continua, né? Não é porque o parou voltou. teu, vai Voltei. você, Marquinhos. Com certeza. Vai tocando aí, Lucas, sem microfone. Voltou. Agora voltou. Graças a Deus temos o Fernando aqui para dar um socorro. Valeu. O Fernando é o nosso... Obrigado. MacGyver Japa. Nosso Liminha importado. Liminha? Por que Liminha? O Liminha do programa do Gugu, lembra o Liminha? Ah, o Liminha que fazia todo o É o processo. que faz aqui, o cara fica só... Só faltou o bonezinho e aquele calçãozão largo, né? E o óculos escuro. Pastor, tem uma coisa que a gente precisa perguntar para o senhor, até o senhor comentou agora há pouco. E a rádio? Como começou a ideia da rádio? A rádio é algo assim... Eu gosto muito de rádio. Sou apaixonado por rádio. Já é um tempo muito longo. Já fizemos programa na Rádio Difusora com o pastor Carlos Henrique mesmo. Teve um tempo que eu cheguei a... Eu acredito que eu era o diretor da rádio. Não sei se eu era. Teve um pastor de Curitiba que veio e arrendou a Rádio Difusora. Ela virou gospel, Difusora Gospel, por 3, 4 meses. E eu comecei a ajudar ele, comecei a me colocar à disposição, porque um dos pastores que estavam lá dentro me levou e me apresentou a ele, viu em mim alguém que podia ajudar ele na rádio, né? E eu gosto muito de rádio. Então ali eu tive um período na Rádio Difusora, junto com o pastor Carlos Henrique, a gente fez programas na Rádio Difusora, na Rádio Clube, acho que também teve. Então a rádio é algo que eu gosto. E hoje, como a gente está falando aqui sobre mídias eletrônicas, estamos usando uma delas, hoje é fácil você ter a sua rádio, né? Sim. Hoje é muito fácil você criar. Então, eu contratei um suporte de São Paulo, que é uma empresa que oferece esses recursos de rádio, e a gente criou a rádio da igreja. Essa rádio não é minha. Eu só apenas criei ela, né? Hoje nós não temos um estúdio, a ideia é ter um estúdio dentro da nossa igreja, né? E eu acredito que hoje o podcast nos mostra que pode. Sim. Que não está difícil a gente fazer isso. A gente precisa de um computador um pouco melhor para rádio, talvez alguns equipamentos, uma mesa só para rádio. Hoje eu montei um estúdio em casa. Então hoje a rádio está no ar, né? A rádio... Tem gente elogiando aqui, ó. A rádio é top. Não, a rádio é top. E agora acabei de fazer a renovação dela, e de ano em ano você tem que renovar, e a gente mudou a programação. Você que está ouvindo aí a programação da rádio, no seu dia a dia, pode ver que ela mudou um pouquinho. Nós tínhamos ali alguns programetes, alguns programas, hoje não. Ela está mais dinâmica. Está tipo um FM, louvor, vinheta, hora certa, louvor, vinheta. Claro que a nossa ideia com a rádio é fazer os programas ao vivo, né? Sim. Porque a gente sabe que aqui dentro da igreja tem existe pessoas que podem fazer isso. Hoje eu montei esse estúdio em casa, simples, uma mesa de som, um microfone, um computador. Hoje eu faço tudo de lá. Mas eu creio que em breve nós vamos poder montar um estúdio aqui na igreja e vocês mesmos, de repente, fazer um programa na rádio. A rádio, a finalidade dela é isso. Pastor, tem uma pergunta que lançaram agora aqui na live. Ó, Pastor Juliano, existe a possibilidade da rádio, da internet, migrar para a rádio FM? Deus pode fazer todas as coisas, irmão. Uma rádio hoje custa 10 milhões de reais, mas Deus pode colocar nas nossas mãos. Amém. 10 milhões de reais e nós comprar.
Existe uma ou duas rádios aí na cidade que se você chegar hoje com 10 milhões, Entrega. você leva, eu sei. Existe uma ou duas aí que a gente consegue. Né? Tomara que esses donos não estejam ouvindo aí. E assim, para quem tá assistindo, Mas pode, por que não? para quem tá assistindo, pastor, como que faz para pedir uma música lá? No próprio aplicativo. Você abre o aplicativo da rádio, O link tá ele lá tem na- uma abazinha na ali. live. Tá ali? Tá ali, ó. Tem uma abazinha ali que você pode pedir o teu louvor. Hoje fica um pouquinho mais difícil porque eu não consigo fazer a gestão da rádio. Eu não consigo fazer, eu preciso passar para alguém fazer isso. De repente vocês podem Pode jogar tomar pra nós, né, conta. Marquinhos? Mas ali tem uma aba que você pode pedir oração, louvor. Existe ali uma aba e nessa nova renovação que eu fiz, hoje a rádio ela pode ter imagem ao vivo. No próprio aplicativo dela, no seu estúdio, você pode colocar a imagem ao vivo de quem está ali fazendo o Interessante programa. isso daí. Interessantíssimo. Né? Então, de repente, a gente pode estar transmitindo o PodConnect através da rádio. Opa, podemos... É mais uma ferramenta, um exemplo, entendeu? Sim. Porque ela tem uma câmera que ela é liberada nesse site que quando você compra. O Fernando entende mais disso do que eu, né, Fernando? Você compra lá. Então, nós temos no nosso aplicativo da rádio, há uma possibilidade de abrir até uma câmera para... Não essa câmera simples, mas uma câmera top para apresentação ao vivo ali. Oi, é Então, interessante a esse rádio projeto é top. da rádio, A rádio né? tem Instagram, tem aplicativo. Você que não tem, mas depois a gente vai compartilhar ali no grupo no WhatsApp da igreja, né? Eu coloco Pra você lá no passar pra Instagram do frente. PodConnect, tudo. Isso. A rádio é show, viu? Fernando, fazer uma perguntinha. Como que tá o compartilhamento aí? Aí sim. Já Você que ainda não compartilhou, compartilha, marca a Comenta. galerinha lá, marca dois vai amigos. ter o sorteio da caneca, hein, pessoal? É, Não até o esqueça. final da live a gente... Já faz passamos o da sorteio. casa do milhão, Fernando? E o Pedrão? O Pedrão é o fotógrafo? Fernando é... Qual a função do Pedrão? Não, você falou outro nome aí, mais chique. Ele é o que cuida das mídias. sociais. Mas é bacana. Viu? Ele deu aquela gourmetizada Parabéns pra vocês, no tá? nome. Parabéns, eu acho que o PodConnect é uma ferramenta que Deus vai usar muito vocês. Amém, pastor. Deixa Deus Amém. usar vocês, deixa Deus fazer, traz pessoas interessantes, que eu acho que vai ser algo... Acho não, tenho certeza, nós já oramos nesse sentido, eu tenho certeza que é uma ferramenta que vai ser para o reino de Deus, para ganhar Amém. almas. E hoje em dia, pastor, obrigado, né, por todas as considerações. E hoje, com tudo fora a administração de vida pessoal, vida pastoral, vida empresarial, de pai e amigo, conselheiro, fora toda essa gestão que o pastor tem hoje em dia, qual seria o maior desafio hoje que o pastor encara, seja na vida pessoal? Eu acho que gerir o entendo tempo. Isso que eu falei, a falta de tempo eu sei que é o principal, mas tem algum outro Mas eu acho que gerir o junto tempo, com esse? porque daí se você souber gerir o tempo de tudo isso aí, você ter o tempo para sua família, o tempo para o trabalho, o tempo para o pastoreado, eu acho que você consegue. Eu consegui trabalhar isso mais nos anos para cá. Consegui. Antigamente, para mim sair, ficar 15, 20 dias fora de férias, que é difícil, mas a gente faz pelo menos uma vez por ano, Sim. eu ficava com a cabeça no negócio. Tanto que eu voltava 2, 3 vezes aonde eu estivesse. Tentava ir para um lugar mais próximo possível. Por exemplo, vai na praia, tentava ir o mais próximo possível para poder voltar. Então hoje eu já não tenho isso mais. Então é gerir o tempo. Eu acho que o tempo é o fundamental para a gente poder gerir tudo isso aí. E nunca deixar de fazer a obra de Deus, que eu acho que é o principal. Esse é o principal, né, pastor? Porque quando você está fazendo a obra de Deus, Deus ele cuida da sua vida num todo. Ele vai estar cuidando da sua família, ele vai estar cuidando dos seus negócios, sendo você fiel, ele vai estar cuidando do seu ministério. Então é Deus à frente de tudo e para quem está gerindo. querendo aí, para quem está assistindo a gente, para quem está querendo abrir hoje o seu negócio, que conselho que o pastor daria? Quais as dicas? Quais as dicas? Quais o caminho das pedras o pastor orientaria para quem hoje está com uma ideia de ir para os próximos meses ou para esse ano tá abrindo o próprio negócio? Primeira coisa é nunca desistir. Eu acho que você não deve desistir. A gente conversou com isso, acho que em off aqui, né? Sim. Falando no sentido de que, às vezes pode ser que você tem um sonho, você tem um planejamento, você quer abrir um negócio, uma empresa, mas existem outras empresas, mas você tem algo que é fundamental, que é o Senhor Jesus Cristo. Você tem algo principal, que é o mover de Deus naquilo que você vai fazer. Então nunca desistir. E claro, depois ir buscar estudar o teu negócio.
Primeiro Tem que conhecer passo, bem o conteúdo que primeiro você vai passo trabalhar, né? é Deus. Colocar Deus à frente do teu negócio. Sempre. Consagrar a Deus. Deus, eu quero abrir uma loja virtual. Tua esposa tem, né? Sim. Uma loja de roupa virtual. Deus, isso aqui não é meu, é do Senhor. Eu consagro a Ti. Aconteça o que acontecer, é seu. Eu coloco nas suas mãos. E depois gerir, tentar fazer diferente, tentar buscar aquilo que não está sendo feito. Né? Hoje, a forma de você vencer nesse mercado difícil que está aí fora é você procurar produtos diferentes, formas diferentes de atender, atendimento, eu acho assim... O atendimento é primordial, né, pastor? Porque você vai em alguns lugares e que o atendimento é péssimo, Sim, né, Marcos? sim. Você vai em lugares aí que tem um produto bom, que tem uma qualidade nos seus produtos, mas o Compensação, atendimento... Então você tem que gerir tudo, você tem que saber até quem você vai contratar. Lá Até na quem Palácio você vai dos colocar. Fogos tem um atendimento excelente, né, pastor? Ah, tá lá o Leonardo Sovinski. Tá lá o rapazinho que é uma benção. Eu falo pra minha esposa que por eu ser feio, eu chego nos lugares e já sou tratado mal. Ela sempre dá risada comigo. Da onde você tirou essa, Barão? Eu sempre pergunto. Bom que ele faz o bullying com ele mesmo, né? Se eu tiver oportunidade, eu pergunto pra ela. Eu chego com ela é bonita, né? Mulher, né? Bem tratada. Agora eu chego Aí, junto irmão, com ela. olha aí, que tarde. Ah. Ah, ganhou o dia hoje, hein? Ô, pastor, olha só. Comentário que tá na live lá. Boa noite, estou assistindo na Argentina. Olha aí que Como é que é benção. o nome da abençoada? Terecunha Rosa. Não sei se ela entende português, acho que entende. Ah, mas claro, é o castelhano. Fala alguma coisa aí. Arrisca um castelhano, quero ver. Sem Não chance. vai? Não vai. Pastor, sai um castelhano ou não? Como é que é o nome dela? Tericunha. É? Tericunha? Terecunha Rosa. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente conhece. Yeah. É porque eu não tô achando aqui, não. Deixa eu ver. Eu duvido, Marquinhos, você mandar uma saudação em castelhano. Eu só... A irmã Terezinha. Foi diaconisa nossa aqui. Olha aí, A ó. irmã Tá lá na Terezinha. Um Argentina abraço, irmã Tere. acompanhando. Faça intercâmbio. Pastor Carlos Henrique, pastor Alessandra acompanharam muito ela. Ela é uma pessoa que pode falar muito, muito bem do pastor Carlos Henrique, da pastora Alessandra, nesse tempo de gestão de Covid. A Covid não tem gestão, né? Mas nesse tempo de Covid aí, o pastor Carlos Henrique cuidou muito dela, indo na casa dela. A irmã Tere é uma benção, é uma diaconisa aqui da nossa igreja. Não sabia que a senhora estava na Argentina, irmã. Deus abençoe a sua vida, diaconisa da nossa igreja aqui. Compartilhe Teve com a gente com aqui. os irmãos. Olha lá, já estamos alcançando a Pede Argentina. para os irmãos curtir a live, entrar e Compartilhar lá pra participar, frente. Compartilhar. Só não fale de futebol com ele. Já aproveitando o gancho aqui, Viu, varão? É 10 para as 9 mesmo? Opa. é isso? É isso mesmo? 10, Olha quase lá. 10 para as 9 já, exatamente. A irmã Gil acabou de a colocar um conversa tá indo comentário. longe, hein? A conversa Vou tá indo fazer longe. uma camiseta para sortear no Pod Connect. Olha aí, ó. que Ô, benção. maravilha! Abençoe, É irmão. sim, Vai, cara. Já Olha. Mas ela é uma benção, né? Ô. Ih, o que houve aí? Ih, Opa, soltou um eco aqui agora. Soltou som aí, Fernando? Retorno pra quem tá na rua, é? E já aproveitando que o pastor Carlos Henrique pediu pra gente estar divulgando aí, pessoal. Congresso de Coreografia, sábado agora, às 19 horas. O tema vai ser Geração que Dança e Vai ser- Adoração. Vai ser Então, maravilhoso. você está convidado, você que está assistindo, compartilhe, repetindo, Opa, pastor, compartilhe, vai levar meu curte. microfone. E Lucas, esconde convida isso aqui mais no carro, um, mais bonitinho. dois, mais três para o Congresso da Coreografia que vai ter atrás da minha caneca. nesse sábado às 19 horas, meus queridos. Sábado e domingo. Sábado e domingo, isso que eu São ia 2 dias. perguntar, 2 dias. Congresso de dança, um dos ministérios que tem se destacado. Não é querer falar, né? Mas são um dos ministérios que tem se destacado aqui dentro da igreja, Sim. né? Além do Ministério de Jovens, alguns ministérios, Ministério de Teatro, é um ministério que todos os congressos, todos os trabalhos faz um trabalho especial, mas esse trabalho de dança tem sido destacado na igreja, que Deus continua abençoando e colocando, né, ferramentas, né, na mão da pastora Alessandra para que ela possa Até trabalhar. semana passada a gente estava comentando com o pastor Carlos, foi um dos ministérios que mais cresceu aqui na igreja, né, pastor? Foi, as meninas querem entrar. E o que é bonito, né? Você vê as meninas dançando aqui na hora dos louvores, as criancinhas lá atrás ficam olhando, Marquinhos. Eu sento lá atrás, eu geralmente chego, sento lá na última cadeira e fico olhando, a gente fica cuidando. Sim. Eu tenho esse problema. Sempre de prontidão. Claro né, que a pastor? gente se entrega a Deus, né, na hora do louvor, para a palavra. Mas eu fico cuidando das coisas, para que a coisa fique perfeita. A gente quer o melhor, né, para Deus. Então eu fico olhando, às vezes me perco do culto, mas fico olhando o físico. E a gente vê as criancinhas dançando, olhando as meninas. Então esse ministério é um ministério importantíssimo e é um ministério que não apenas dança. Eu tenho o testemunho de falar,
6 meses, não sei quanto foi, mas um tempo atrás, eu cheguei aqui, elas estavam numa rodinha aqui na frente de todos, tem homens, meninas e meninos, né, no grupo, né? O menino pode dançar, viu? Pode sim participar do Ministério de Dança, os rapazes. É show. Não fica com vergonha que é top. Nós temos aqui os meninos que participam. Eu vim aqui, eles estavam orando, todos com a Bíblia na mão. Então existe uma preparação. A preparação, né? Não é só apenas dança. Eles oram, eles leem a palavra. Essa semana mesmo eles estão no propósito de oração diário. Sim. Então é um ministério que tem sido benção. Então sábado e domingo tem esse congresso. Como que é o nome? Do congresso? Congresso. Tema. Deixa eu... O tema? O tema é... Tá lá o dedo lá. Quer ver a pastora... Geração que dança e adoração. Vai ter várias igrejas, né? Vai ter convidados, vai ter igrejas que vão vir aqui estar com a gente. Vai estar bastante gente. Venha em paz, as cadeiras têm o seu afastamento certinho, tem um álcool gel, fique em paz e venha participar esse final de semana que vai ser benção. Inclusive, venha para começar, porque uma coisa que eu aprendi, meus queridos, e quero compartilhar aqui com vocês, que a gente faz todo esse mover no final de semana, que são o dia onde tem mais cultos. Sim. E também onde o pessoal tem mais disponibilidade de aparecer, não para que nós vá bem no culto de domingo, mas para que você vá bem na segunda, você vá bem na terça, sim, você vá bem a tua semana inteira. Então, o domingo, a palavra domingo, a origem da palavra domingo vem do latim, que significa dominus, que é o primeiro, que é aquilo que é separado, é a primícia, exatamente. Então, venha você no sábado, ofereça o final da tua semana, que é o sábado, e já começa para o Senhor, e já começa no domingo sendo abençoado para o resto da semana. Fala, Marquinhos. Pastor. Eu tô vendo os comentários aqui, semana passada teve louvores, né? Teve partes ali de violão. O pastor Carzinho tem esse ministério que é excepcional de louvar a Deus. Mas tem um irmão aqui falando, Lucas, vai tocar uma música de adoração? É meu tio. Pega o violão e mostra o seu dom, rapaz. Pois olha, vai ser um problema que eu não trouxe violão hoje. Vamos deixar pra próxima. Mas o Lucas toca na quarta-feira, viu? Uma benção. Nós temos quantos? Fala do Ministério de Louvor da igreja, fala, inclusive, você também é o líder do Ministério de Louvor, fala aí. Isso aí, larga. Graças a Deus, antes de qualquer coisa, estamos aqui para divulgar a igreja, irmão. Já quero mandar aqui um abraço pro meu amigo Horácio. Que Deus cresça e eu diminua. É uma bênção na mão de Deus, é um rapaz que eu sempre estou orando por ele. Ele está orando por mim, já se conhecemos aí há mais de 20 anos. E estou orando para que Deus, até o final desse ano, Horácio, profetizo na tua vida que você vai estar fazendo parte do ministério aqui com a gente. Glória a Deus. Porque tem um vocal, pastor, que assim... Anderson Freire pra cima. Vocal abençoado. Horácio é o nome dele. Horácio é o nome dele. Já põe no nome dele. Em oração e já profetizo na vida dele. Um abraço para você, meu querido, meu amigo. Mais que amigo, irmão. Já conhecemos há mais de 20 anos. E hoje tô aí junto com o Lucas e também com o pastor e na liderança do Ministério do Louvor. Você que é músico, você que sabe tocar um instrumento, quer conhecer Jesus, quer ajudar a gente, venha com a gente, converse comigo, converse com o Lucas, converse com o pessoal aqui que está envolvido. A gente está na liderança e junto com o Lucas, a gente já está preparando alguma coisa, Lucas, aí para os próximos meses, para a gente movimentar a igreja aí. Já estamos vendo, não vamos dar muito spoiler, né? Não, ainda não. Já é cedo ainda. Fica muita expectativa, a pessoa cria aquela expectativa. Tem que guardar para ser. Fica na expectativa. Então, irmãos, estou aí na liderança. Para mim está sendo um desafio enorme, mas também um desafio maravilhoso, justamente por ter passado aí já por outros ministérios e ter encarado outras formas de gestão pastoral nesse sentido. E para mim, como disse o pastor Juliano e o pastor disse aqui também para a gente, que resume o nosso ministério em família. Eu tenho, junto com a minha esposa aqui nos bastidores, ressalto novamente meu pai e minha mãe, que hoje são diáconos aqui da igreja. Eu ia falar da empresa, pastor. Quase falei da empresa. É porque nós estamos falando de empresa hoje, né? Da igreja, a gente foi abraçado, a gente veio aqui assim... Mas é porque vocês são bênçãos. Também, pastor. E também, assim, a gente... Seu pai e sua mãe, quando chegaram aqui, eles são muito amorosos, né? Eles abraçam, eles se aproximam, eles conversam. Então, você puxou isso. Então, Graças a Deus. Vocês são bênçãos. Você com a sua esposa são bênçãos. Nós somos privilegiados em ter vocês, o Lucas, o Caquete... O pequenininho, que eu gosto tanto dele lá. O Nico. O Nicolas, eu gosto de ficar apertando a bochechinha dele. Vocês são bênçãos. Isso aí tava lá assistindo desenho. Barão, o pessoal vai se cansar, ó. Então, pastor. Deixa eu só dar o último recado aqui com o pastor Carlos Henrique. Pastor, vai puxar vamos lá. O nosso congresso do diaconato, que tem agora final do mês.
Dia Correto? 25, 26 e 27. Exatamente, serão 3 dias, começando do dia 25, 26 e 27 de fevereiro, que será uma sexta, um sábado e um domingo, que é Forjados pelo Fogo. Então você também já prepare a tua agenda esse final de mês, já prepare para o final de semana. Temos aí forte. O congresso, né, da Geração que Dança, que é o congresso da coreografia. E o Pastor Tchone está aqui, ó. Aí, ó. Tá nos assistindo aí. Então, aí, Pastor Tchone já também compartilha, tem curte, pregadores comenta. de fora, né? Sim. Tem pregadores, até aqui, eu vou falar aqui, ó, temos o pastor Anderson Silva, o pastor Agnaldo Reis. Ninguém conhece, nosso, né? Não, o pastor Agnaldo jamais. Ninguém conhece. Evangelista Naldo Oliveira. E ele tá vindo fogo, hein? Tá em Brasília desde o ano novo, né? Tá pregando tá e... Uma benção. lá. Eu lembro se um dia eu tiver a oportunidade, inclusive um abraço, pastor Agnaldo Reis, eu comentei com a minha Queremos esposa. você aqui. Eu lembro a primeira vez quando eu vi o pastor Agnaldo Reis pregar, isso há mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu acompanhei ele, porque ele tá com a gente aqui há um tempo, né? Chegou agora há pouco tempo. Mas eu acompanhei ele muito nas vigílias, né? As vigílias aí na cidade, sempre ele tá pregando, sempre levando a palavra. Mas aproximar-se dele foi bacana, porque a gente conhece a pessoa. Sim. É uma figura. E você um cara vê que muito ele massa. é muito bacana, né? Sim. Um cara que sempre tá feliz, sempre alegre. Segue ele no TikTok que você vai ver os vídeos lá. Eu vejo de vez em quando. E é sempre para mim, antes de quando eu comecei a conhecer esses grandes pregadores, Marco Feliciano, Youssef Aqui, hoje Thiago Brunet, David Leonardo, esse pessoal dessa nova geração, para mim, um dos meus primeiros referenciais de pregação e pregador foi o pastor Agnaldo Reis. Tá vendo? Aí, Então, Que pastor, benção, velho. que Deus continue abençoando a tua vida aí, pastor. Viu? Posso falar de um outro pastor que está nos Com assistindo certeza. aqui também? O pastor falar. Ivo. Gente Pastor Ivo boa. é uma benção. Pastor Ivo é gente Trabalha lá com o pastor Carlos Henrique lá na Câmara, no gabinete do pastor Ezequiel. Pastor Ivo, Deus abençoe a sua abraço, vida, pastor. tá? O senhor é uma benção. Daí, E, ó, Lucas? o pastor Carlos já me mandou umas 30 mensagens aqui. Fala do Acampa, fala do Acampa. Pastor, nós já falamos, mas vamos repetir. Dia 25 de fevereiro, numa sexta-feira, após o primeiro culto do Congresso do Diaconato. Agora eu vi o Marquinhos comendo. Opa! Só. Após o primeiro mineiro. culto do Diaconato, Marquinho, vamos fazer um acampamento dentro da igreja. Pense numa Por isso que programação... se chama Campa Dentro? Exatamente. Vai ter essa coxinha sem risoles aqui? Vamos ter que providenciar, né? Agora, Fernandão, rola o sorteio? Quem será que vai ganhar essa caneca aí, Marquinhos? Podia Ó, a ser gente eu, tá né? acabando aí, pessoal. Ó, eu quero essa caneca aí. Quanto o Fernandão dá? Mas o que é da caneca? Você não falou ainda. Do sorteio você não falou ainda? Falei Falou? do sorteio. Claro que eu falei. Parão, me perdoe. Fala de novo então, pra quem não viu, vai. Quem compartilhou- O público é rotativo, às vezes chegam Ó, pessoas. quem compartilhou a live, marcou 2 amigos, É. tá participando do sorteio, pastor. Ô, pastor! Tá certo. Mas lá no Instagram ou aqui na live? Na live. Mais pra frente nós vamos fazer um outro sorteio um pouco mais incrementado aí. Fala, Fernando. Há uma caneca personalizada do Pod Connect. Feita Essa pela show. nossa querida Gilmara. Exatamente. Chinelo Gil. Outra coisa. O melhor do Brasil. Aí, ó. Chinelo Gil, melhor do Brasil. Com ele você pisa toda a cabeça de potestade. Epa! Esse. Agora Olha, já criou o merchan. Aí, ó. Viu? Agora, Marquinho, semana que vem, nós vamos estar com um cara aí que, ó, uma bênção. Topzera. Um pastor muito querido, muito amigo nosso. E ele tem um caminhar parecido com o teu, pastor. De empresário. O pastor Fernando vai estar aqui conosco na semana que vem. Vai ser uma bênção. Ele vai estar trazendo um pouco do seu testemunho, da onde Testemunho Deus forte, tirou né? ele e aonde ele chegou hoje com a graça de Deus. Amém. Terça-feira que vem, às 7h30, você não pode perder. Vai Tenho ser certeza que vai ser mais forte. um momento especial. Deus vai usar a vida dele, já tem usado, né, aqui na igreja, nas suas ministrações. Então uma não benção. deixe de assistir, mano. E compartilhar. A ideia de você compartilhar e marcar 2 pessoas é que essa live chegue mais pessoas e a palavra de Deus toque o coração delas. Essa é a finalidade nossa aqui. É um bate-papo descontraído, né? Sim. Aquela coisa gostosa de conversar. Uma Mas coxinha. a ideia é que Cristo chegue na sua vida de quem precisa. Então marque pessoas que precisam ouvir.
essa palavra, essa reflexão que nós estamos fazendo aqui essa noite. Já chegou na Argentina. Com Glória certeza, a Deus. em breve chegará a mais lugares. E assim, uma coisa que E o bacana é você ver que fica um público fixo, ó, tá vendo? Exatamente. Com O certeza. pessoal inicia e vai até o final, ó, não cai. E assim, quem acompanhou o primeiro episódio, acompanhou esse segundo, e possivelmente espero, já está convidado para acompanhar o terceiro. Uma coisa que a gente pode ver, Lucas, e entender da parte de Deus é que não importa como, ou onde você esteja, ou como você esteja, Deus vai fazer acontecer na tua vida. E é uma coisa que eu oro, sempre quando eu oro, pastor, eu oro assim, Senhor, que não passe a minha geração sem que o Senhor faça e cumpra todas as promessas que o Senhor me fez lá atrás. Amém. Amém. Então, e assim como foi na vida do pastor Carlos, foi na vida do pastor Juliano, possivelmente também vamos conseguir ver na vida do pastor Fernando que quando Deus quer fazer, Ele vai, Ele alcança, e não importa como, aonde você esteja, o negócio vai acontecer. Ele vai e te arranca lá de onde você está. Deus busca você. Deus me buscou lá na escola, na 31 de março, através de uma mulher de Deus que Eu estudei lá falou também. de Cristo para mim. Quase fui pra lá. Que hoje é Eu minha moro lá esposa. na 31, inclusive. Você mora lá ainda, Moro. Barão? Eu morei na quadra L. Eu tô morando na quadra J, é acima da L. Quadra L número 80, nunca esqueço, Barão. Meu Deus do céu. Eu morei um pouquinho mais pra baixo. Morei no Pitanguilha. Olha, Vai lá. já está pronto o sorteio. É porque o horário já foi, né? Fernandão, lança lá o sorteio pra nós. Ah, tá. É só nós que estamos ouvindo? Então vai falando aí, Barão. Senão Deixa só eu minha pôr voz. meu- Não, tá dando pra enxergar Deixa assim eu pôr meu zóio aqui, pera aí. Olha lá. Olha lá. Olha aí, ó. Show! Hoje, Vamos pro ver, próximo, vamos a ver, gente vamos quer ver. mais de 100 pessoas concorrendo, por favor. Próximo nós vamos jogar na página. Manda lá. E agora? É Xuxo! É Xuxo Olha isso aí, aí! Ah, não. ó. É Xuxo isso aí, Ah, menino. não. Ah, não. Ô, Ai. Fernando. Não, não é chute, não é eletrônico. Nós Pode estamos sortear de zoando. novo. Não, ela tá Nós estamos- acompanhando, nós tá estamos comentando zoando. bastante. Não, Nós estamos zoando. É eletrônica. não é. Pra quem não sabe, quem ganhou é a esposa do diretor. É a esposa do diretor Ah do lá, Pod agora Connect. vamos colocar lá que é Xuxa, pastor. Mas daí... Não, mas não é. Não, é mas- benção. Stephanie, Stephanie, você ganhou uma caneca. Então você tá convidado pra vir você no tá culto. convidada pra vir no culto domingo. É mesmo. Vai hein? receber no final do culto pra você Vamos não ir fazer embora diferente, Stephanie? Você vai receber domingo de manhã, tá? No culto do domingo de manhã. antes. Não, tem que ser domingo à noite, pra Viu? tirar Tinha- foto. Tinha que Com a igreja filmar a cheia. comemoração do Pedro agora de falar que era de manhã. Só eu que tenho que vir de manhã? Não, a Mana vem também. É, então que seja de manhã, Mas é então. assim, nós temos 2 cultos no domingo, né? Exatamente. Então tem pessoas que vêm de manhã e vêm à noite. E alguns vêm de manhã, outros vêm à noite. O que importa, irmão, é você vir. Venha de manhã, vem à noite, vem na sexta, vem na quarta, mas vem receber de Deus aquilo que Deus tem para tua vida, em nome de Jesus. Exatamente, pastor. Manda. Olha aí, ó. Mas assim, ó, Lucas, objetivo. Manda. A gente só vai sortear essa camisa quando a gente tiver 100 pessoas participando. Sim ou não? Posso ouvir um amém? Amém. 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 Então, Ó. vamos lá, irmãos, compartilhe. Vamos estar conversando curta. com a irmã Gil, pra gente estar programando esse sorteio aí de uma forma bem... Exatamente. Ó, nós temos 21 pessoas ao vivo agora. Se você compartilhar mais 2, são 60. Exatamente. Esses 2 compartilhar, são 120 e assim vai. Então é rapidinho pra gente chegar em 100, pessoal. É isso É aí. rapidinho, é só você ousado, fazer tua mas- parte aí e marcar 2 pessoas aí e vai ser benção. E antes, vamos... Manda. Qual que é a próxima? Manda. Estamos se encaminhando para o final, não Estamos se estamos? encaminhando pro final, meu O querido. pastor tem mais alguma Se consideração? deixar, nós vamos aqui até umas 11 horas da Eu noite. tô pra vendo que mais. vocês vão longe, né? Não, minhas considerações finais é tudo isso que eu falei pra você, nada importaria se nós não tivéssemos Cristo, tá? Nada. Se Cristo não tivesse à frente de tudo isso, dessas empresas, desses negócios, todas essas situações, de nada valeria a pena. Nada. Então, siga Cristo, busca o Senhor, buscar a presença de Deus todos os dias, todas as horas. Essa é a nossa finalidade, né? Levar as pessoas a Cristo. Então, a minha palavra final é nesse sentido que vocês que estão nos assistindo, claro que aqui a maioria são irmãos da igreja, né? Mas pessoas bastante vão aqui ser que não é. alcançadas.
pessoas vão ser alcançadas por essa live. Que você busque a Deus, né? Marquinhos falou de geração. Nós entendemos, até teólogos entendem que talvez essa seja a última geração. Os sinais são muito fortes da volta de Cristo. Talvez nós passamos mais uma geração, não sei. Mas o sinal de Cristo, a volta de Cristo é muito breve, está muito claro. Então nós vamos pregar sim Cristo, nós vamos pregar que Cristo salva, liberta. E você que está nos assistindo aí, Deus tem algo grande para a sua vida. Amém. Deus tem propósitos muito grandes para a sua vida. Esse é o meu propósito final. Quero agradecer vocês dois. Privilégio de terem me convidado. Imagina. Sabe que possam contar comigo sempre, no que vocês precisarem. Quero ser um ajudador. Tá? Prazer todo nosso, pastor. Inclusive, nesse gancho que o pastor está deixando aí para a gente, eu ouvi uma pregação uma vez do Marcos Feliciano, ele dizendo que o Brasil vai ser a fonte do último avivamento espiritual. Amém. Mundial. Amém. Que assim seja, que assim né? seja. Que saia de nós isso e que seja para o mundo aí, para que pessoas sejam libertas. A palavra do Senhor é clara em nos dizer que a volta do Senhor depende disso. Que a palavra dele chegue nos rincões, nos lugares que não chegou. Então, a nossa finalidade é essa. E esse meio aqui eletrônico é isso. Exatamente. Levar a palavra de Deus para as pessoas que de repente não ouviram. E em breve vamos estar juntando ao Web Rádio Templo da Adoração Amém. com o Pod Connect. A Rádio Com Web certeza. Templo da Adoração é de vocês. Vocês fazem o que Amém. vocês Se quiserem. precisar fazer programa na madrugada, pastor. Tamo aí. A rádio é de nós. vocês. Vocês podem fazer o que quiserem. Aí, ó, Nós vamos- baixamos o aplicativo no computador, fazem de casa por enquanto. Façam o que vocês quiserem, a rádio é de Tamo vocês. junto. A rádio é Pastor, nossa, é da igreja. Quero agradecer, né, pela tua presença hoje aqui. Eu que Foi agradeço. algo marcante para nossas vidas, foi um aprendizado, né? Tudo que o senhor passou, tudo que o senhor trouxe de dica, de conselho, a sua história de vida. Eu tenho certeza que vai servir para nós de aprendizado isso. E que o senhor abençoe cada vez mais os seus negócios, a sua vida, a sua Amém, família. eu creio, recebo. E conte com nós. Recebo porque que o vocês senhor- são profetas de Deus. Eu recebo. Amém. Conte com nós, que o senhor precisar, tá? Tamo junto. E terça-feira que vem, Marquinhos, vamos falar de novo. O pastor Fernando estará aqui conosco, contando o seu testemunho, contando da onde Deus tirou ele e aonde Deus o levou. E, inclusive, Amém. o que o pastor Juliano falou já está gerando semente, justamente porque é uma conversa que eu sempre tenho com a minha esposa, que ressalto, está aqui nos bastidores com a gente, essa mulher abençoada. Temos que trazer a nossa aí, Fernando. Que eu sempre comento com ela que o desejo e o anseio que eu tenho é de um dia ter a oportunidade, assim, a coragem e a ousadia, principalmente, né, de abrir o próprio negócio, de ser empresário mesmo. Ela está ali, ela Ela pode está dentro de você, varão. Isso aí confirmar. é só Então, você... Isso me instiga mais, sabe? A querer ter, Amém. a se aventurar nesse meio. E vai firme com fé que Deus vai E abençoar a tua vida em nome Amém. de Jesus. Eu E antes creio. da gente finalizar, mais uma vez, os nossos patrocinadores. Manda lá, Está Marquinhos. aqui o nosso pastor Juliano, abençoado, que é o representante, dono, diretor, gerente, gestor, manda demitir, contratar, manda embora, pintar, o que for preciso ele faz, da Palácio dos Fogos Isso. e Airsoft e Airsoft. Airgun, que Exatamente. está abrindo aí um novo ramo para Em as breve. armas de Airsoft. Airsoft, que é as Em famosas breve eu vou lá Talvez- dar armas um- de pressão. Talvez nesse ano a gente possa estar abrindo esse novo empreendimento. Opa, chama nós aí, pastor. Vamos colocar na mão de Deus e Deus vai prover tudo. Com certeza. E dono também da nossa Palácio dos mídia. Fogos, ali na Carlos Cavalcante, 3118, em frente à Fleming ali. Se o Fernandinho puder estar jogando ali Casamentos, formaturas, o festas. banner. Sabe Todos que a os pessoa eventos, vai fazer um casamento, quer soltar lá na porta da igreja os fogos. Pode ser feito. Hoje usa-se muito para revelação. Tem lá É umas isso que eu ia baterias. perguntar. Você- Revelação rosa, azul, bem bacana. Essas pirutaquininhas, principalmente para os shows, hoje em dia, uma coisa Usa-se que muito. Usa-se muito, né? Então, Palácio dos Fogos ali na Carlos Cavalcante, 3118, e a Mídia Express Panfletagem. Quer fazer uma panfletagem da sua empresa aí, divulgar sua empresa? Fala comigo aí, tá bom? É o nosso Deus aí, abençoe. um dos nossos patrocinadores, que Deus continue Exatamente. abençoando, multiplicando em bênçãos recalcadas, transbordantes, chacoalhando sem Receba medida em na nome vida de do Jesus. pastor. Também na vida da nossa querida irmã Gilmara, que foi que nos patrocinou com essa linda caneca do Pod Connect. Chinelo Gil, Ó, o melhor do top Brasil. de linha. Com ele você pode pisar a cabeça de qualquer potestade. Tá bem? Forte, né? Para você que quer fazer algo em serigrafia, caneca, Camiseta, chinelo, chinelo, camiseta, tudo que você imaginar. tapete para entrada da casa,
nossa querida Gilmara Não podemos Nunes. esquecer dos nossos salgadinhos. E eu já também, né, tava meu com, querido? mas com toda certeza, gordo não é, né? É uma redundância falar de comida. Então, Redundância. Dona Terezinha, muito Vó, obrigado, tá abraço. uma delícia os salgados da senhora. Inclusive, se tiver o telefone dela aí, Lucas, quiser passar aí vamos pro lançar aqui pessoal agora aí, já mesmo. mansa lá na live, ou quiser passar aqui, para estar divulgando Aí, aí, ó. nos abençoe e continue abençoando não somente as nossas vidas, mas de quem precisar, e que Deus também multiplique na vida, prospere, transborde sem medida, infinita, Amém. recalcada. Ó, telefone da avó Terezinha. 429-9966-6596. Repetindo, 429-9996. Opa, 9966-6596. Tanto 96 que eu já... Pastor, pra gente terminar só de uma forma um pouco diferente, ora abençoando nós aqui ao vivo mesmo. Ao vivo. Ao vivo. Vamos orar quem está nos assistindo, Amém. né? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse episódio do Pod Connect. Que o Senhor possa usar os teus filhos que aqui estão essa noite, como foi, Pai. Nos outros episódios, nas outras participações, que a bênção de Deus venha sobre a vida deles. E que esse meio de comunicação que aqui começa, Pai, começou semana passada, possa ser uma ferramenta para ganhar almas para Cristo. Que pessoas possam ser alcançadas, ó Pai, através dessa ferramenta. Abençoa teus filhos, Pai. Prospera eles em tudo que eles fizerem. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida que nos assistem também. Você que precisa de algo de Deus aí, que Deus te entregue nas suas mãos e que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém. Também agradeço, pastor Juliano, aí, pela oportunidade e pela honra de ter nos recebido no nosso humilde Pod Não, Connect, uma benção. mas que Uma vai benção. ser aí muito lembrado ainda e vai ecoar Em aí nome de nos Jesus. 4 cantos do Brasil. Obrigado você que nos assistiu, ficou aí com a gente até o final. Deus abençoe você nessa terça-feira, nessa quarta, nessa quinta, até o final de semana que a gente vai estar lá no congresso. E amanhã venha no culto. Amanhã vem no às 8 culto, horas. 8 horas. Busca com o Espírito Santo. Obrigado você que ficou com a gente. Obrigado aí o pessoal que está aqui no backstage, nos auxiliando, nos ajudando. Que Deus possa abençoar a sua vida. Uma boa noite. Obrigado aos patrocinadores. Obrigado ao Lucas, também que está aí com a gente. Obrigado a esse líquido gasificado. Líquido gaseificado. De carvão, e que Deus possa abençoar todos nós. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Fiquem com Galerinha, Deus. Deus Até mais abençoe. ver. Tamo Um junto. abraço. Até mais.